Pronto. Parar a transcrição. Pronto. Então, começando do começo de novo, mas de uma forma mais resumida agora que está gravando, né? Esse grupo começa com uma proposta do professor Rodrigo Pelé, na coordenação do curso de Direito lá de Taguatinga ainda, né? Onde ele me pede, não me lembro se era um tema de pesquisa ou um tema para o grupo de pesquisa, e eu disse que achava que liberdade de expressão seria um bom tema para se pesquisar na área do direito, porque eu achava que, por um lado, né, não ia se resolver tão rápido, não era uma coisa assim que teria uma solução num curto ou médio prazo, então daria tempo para se pesquisar sobre isso. Achava que era um tema polêmico o suficiente para atrair também alunos e alunas interessados, né, interessadas em pesquisar sobre isso, porque eu sei que é um tema que está na moda e todo mundo está falando, está gerando muita discussão na sociedade. E porque eu já tinha essa ideia que eu falei para vocês de como eu tinha essa vontade, na verdade, uma certa ideia de como fazer essa pesquisa sobre liberdade de expressão. Eu queria mapear algumas decisões lá do STF, né? Queria fazer alguns recortes por ministros e ver ao longo do tempo como é que estava sendo esse posicionamento do STF com relação à liberdade de expressão, para ver se, né, encontrava ali alguma explicação, sabe, de momentos, assim, sei lá, especialmente com essas mudanças de governo agora, né? Se, sei lá, se antes a postura era uma, depois, especialmente aqui no governo Bolsonaro, onde se teve, né, mais um conflito aí, alguma fricção, né, entre manifestações aí de expressão contra, né, alguns parâmetros aí que a gente sempre utilizou como limites para essa liberdade de expressão, isso se discutiu muito. Então, eu achava que era um bom tema de pesquisa. E acabou que, por causa disso, para não ficar só na liberdade de expressão, achei que a discussão sobre liberdade era um assunto interessante do direito. Na minha opinião, é uma das bases do direito, né? A questão sobre liberdade é uma das principais funções do direito. Por um lado, é restringir a liberdade, por outro lado, para oferecer mais liberdade de volta para toda a sociedade. E aí acabou que o grupo ficou com aquele nome lá, né? Liberdade e Justiça. Porque eu achei que daria para entrar bastante, várias pesquisas nisso, mas todas essas pesquisas, né, sempre com uma pegada aí voltada para essa questão sobre a liberdade, que eu acho que qualquer pesquisa sobre direito acaba falando sobre liberdade. Mas não sei de vocês que estão aí hoje, né, quem estiver assistindo depois, vocês vão lembrar que em muitos casos, aí, principalmente, né, ao longo do ano passado, nos nossos encontros, tinha gente que dizia: olha, professor, eu tenho uma pesquisa, uma coisa, um assunto que eu quero pesquisar, mas eu não sei se encaixa no seu grupo de pesquisa, porque não é bem sobre liberdade, né? E aí eu acabava dizendo: né, liberdade é só a desculpa, foi só, né, a razão de criar o grupo, não se apega nisso, eu dou um jeito depois de mostrar como qualquer tema se encaixa na discussão sobre liberdade para justificar do porquê que essa pesquisa está sendo feita no grupo, né? Só que estava uma coisa meio capenga, né? Primeiro que já tinha gente achando que não era o espaço correto para discutir diferentes temas, né? Porque tinha esse nome liberdade. E outro que acabava tendo que ter essa justificação, né? Fazer essa gambiarra de tentar estar sempre justificando porque que diferentes temas de pesquisas estavam ali no nosso grupo, né? E acabava sempre exigindo essa justificação. Eu já estou há algum tempo, né, pensando em trocar isso. No começo desse ano, no final do ano passado, que eu comecei lá a ver com a professora Cláudia se tinha como mudar o nome do grupo, né? Eu estava esperando, na verdade, o processo seletivo. Quando nos aprovaram aqui, eu perguntei para ela, na verdade, acho que foi em janeiro, né, que eu perguntei para ela, professora, dá para mudar o nome do grupo agora, ou melhor esperar para ver se vai renovar o edital aí do grupo junto à projeção? Ela não espera, que também tem um processo de cadastramento do grupo no diretório, né, de grupos de pesquisa do CNPq, e aí, então, se o grupo for aprovado, né, no processo seletivo, aí a gente, depois da aprovação, muda o nome, porque podia correr o risco de perder as pontuações do que a gente produziu no ano passado, mudando de nome. Então, esperamos para mudar o nome depois da aprovação e antes do registro, né, no diretório do CNPq, que essa mensagem que a professora Cláudia me mandou agora estava dizendo justamente que deve ser feito essa semana.
Também não sei se vocês aqui acompanharam isso, né? Mas teve uma coisa tem uma coisa ainda, né? Que para o nosso grupo ficar formalmente oficializado junto ao CNPq, precisa desse registro lá. Era um problema de senha lá no Projeção, porque tinha mudado lá a diretoria da CAP, e aí a gente não estava tendo acesso a isso. A professora Cláudia, acho que junto com o nosso reitor, né, professor Jonathan, vai conseguir pessoalmente resolver esse problema, provavelmente essa semana, tá? De acordo com essa última informação dela. E aí, o que vai acontecer? Nosso grupo vai estar registrado, a gente vai conseguir encontrar nosso grupo na plataforma lá do CNPq, que organiza todos os grupos de pesquisa do Brasil, né? A gente consegue comprovação, emitir pela própria plataforma a comprovação de que o grupo existe, que vocês estão vinculados a ele, né? Que vocês são pesquisadoras aqui, pesquisadoras ou pesquisadores desse grupo. E também vai facilitar o registro das atividades de vocês, da atividade de vocês no grupo, no currículo Lattes, porque daí já vai de forma automática, né? Eu vou ter que registrar aí novamente o grupo lá, pela primeira vez aí na plataforma, e aí vou colocar os nomes de vocês lá, das pessoas que estão ativas no grupo, e vocês vão receber no currículo Lattes de vocês, né, uma mensagem pedindo para confirmar se vocês realmente fazem parte do grupo. Se vocês confirmarem, já vai aparecer no Lattes de vocês as informações de que vocês fazem parte do grupo, né, todas as informações do grupo. Vocês não vão precisar ficar preenchendo lá tudo manualmente, que foi como a gente fez ano passado. Tá? Então, torna o nosso grupo, né, dá para o nosso grupo, né, uma característica mais oficial, né, melhora a possibilidade de comprovação das nossas atividades aí para as mais diferentes atividades. Por exemplo, eu estou participando lá na UNB de um curso, né, de um processo seletivo para professor lá no curso de Direito da UNB. E uma das coisas que vale pontuação é isso, é eu ser líder de um grupo de pesquisa e ter o registro. Eu tenho que mostrar, para provar isso, eu tenho que mostrar que está cadastrado lá no diretório do CNPq. Então, para mim, só para esse ponto aí já para mim vai ser importante. Para vocês também, se vocês forem participar de outros editais, quiserem, seja de mestrado, doutorado, sei lá, pesquisa, alguma outra coisa que vocês queiram participar, dependendo do concurso público aí, conta ponto, né? E aí vocês já vão ter lá direto, não vai precisar ficar pedindo para mim, para o Projeção, para ninguém, essa comprovação já sai automático lá pelo Lattes de vocês, né? Então, espero que agora, né, com essa mudança de nome, o grupo já seja registrado, né, com esse novo nome no diretório e a gente comece agora uma nova fase mais oficial do grupo, mais oficial, assim, de poder comprovar, né, isso que eu expliquei para vocês, tá? E por que que eu estou falando isso? Né? Porque essa mudança do nome do grupo tem a ver com essa minha proposta para a nossa primeira conversa aqui, né? Pós-mudança de nome, e depois essa pausa toda também, só para explicar rapidamente por que dessa pausa. Nesse semestre eu assumi muitas coisas ao mesmo tempo, né? E eram algumas coisas novas, que acabaram me demandando aí, né? Algum trabalho alguma atenção que eu não estava acostumado antes. Teve, né, orientação de TCC, mas eu comecei a dar aula na ENAP também. No Projeção, né, teve duas questões, né, uma aí de visitas, né, técnicas ao STF, Congresso, que eu não fazia tempo que eu queria fazer, e deu muito trabalho para organizar e, né, tocar as visitas, mas conseguimos fazer duas. Estou ainda lutando para ver se a gente publica um livro em cima dessas visitas, que também está dando bastante trabalho. Tive a Jaqueline Sabe, né? Ela como minha monitora, ao mesmo tempo que também o Lucas como meu orientando lá de iniciação científica, e apesar do trabalho maior serem eles que fazem, ainda tem uma questão que preciso ficar organizando, fazer algum acompanhamento, né? Algumas questões com relação a isso. Fora as disciplinas normais dos meus outros trabalhos. Então, eu acabei segurando até para esperar essa questão do tema, essa definição do diretório, e principalmente questões das pesquisas aí que a gente estava fazendo aí nas orientações de TCC, para recomeçar, na verdade, o nosso grupo já com essas definições. Tá? Então, acabei empurrando com a barriga aí os nossos encontros ao longo do semestre, sei que vocês também tinham outras atividades e deixei mais agora para o final. Vou também repensar isso, tá? Essa questão do dia, eu sei que tem muito professor, principalmente professor, me reclamando, dizendo que na quarta tem outras atividades de trabalho, aula, coisas assim.
Eu tinha mudado para quarta justamente para tirar da sexta, que eu achava que vocês já estavam meio que no ritmo de final de semana, para ver se no meio da semana embalava mais. Eu gostaria que fosse na segunda, mas segunda para mim é impossível, né, por causa das minhas aulas. Mas vamos ver, também depois eu vou questionar vocês aí em outro momento, provavelmente lá no grupo de WhatsApp, sobre que dia que fica melhor para vocês, para ver se a gente repensa essa data dos encontros ou não. Mas estou querendo usar agora esse intervalo que a gente está tendo lá no Projeção para a gente ter mais encontros, fazer o grupo andar mais, né? E direcionar ele, ver se alguém aqui também pensa em alguma outra pesquisa que a gente já possa começar a organizar. Uh, então, por isso dessa pausa e por isso que a gente está retomando agora, né? E qual é o nosso novo nome, né? Direito em Evidências. Por quê? Porque eu acho que, mais do que a questão da liberdade, que eu estava falando lá para vocês, né, essa questão do uso de evidências, né, do uso de pesquisa empírica, de dados, né, da realidade, né, eh, seriam elementos importantes para a gente trazer para pesquisas na área do direito. Era o que eu queria fazer lá com a minha pesquisa sobre liberdade de expressão. Então, eu vi que ali era. O meu grande objetivo não era nem a liberdade de expressão, era justamente a forma de tratar os dados dessa pesquisa, né? Estou com o Lucas aqui também trabalhando, né, na pesquisa que ele está desenvolvendo, que acho que vai construir uma base boa aí para ele, né? Agora já pelo menos numa fase inicial, e principalmente no ano que vem no TCC dele, né, desenvolver uma pesquisa com uma boa fundamentação empírica e com bastante dados para a gente poder trabalhar e fundamentar melhor os argumentos das nossas pesquisas, né? E quero ver se a gente reproduz essa lógica aqui em outras pesquisas que vocês queiram tocar. Tá? Então, a ideia aqui seria isso: usar evidências, né, fazer pesquisa na área do direito, não só numa perspectiva mais teórica, né, que é o que geralmente se faz, né, quando se pesquisa no direito, mas também verificando essa teoria, né, esses conceitos teóricos, diante da realidade, né, olhando para a realidade, para dados empíricos, né, como empírico ou empiria, né, tem a ver com isso, com a verificação, dados concretos, reais, né, que a gente verifica em pesquisas de campo, geralmente, tá? Uh, que é esse confronto entre teoria e prática, né? Uma coisa é defender a teoria, tem muita coisa que na teoria parece linda e na prática não funciona. Então, por isso que é importante a gente, no direito, principalmente no direito, eu acho que isso é não só uma coisa minha, porque eu, né, saí do direito, fui para ciências sociais, vi, né, não sou nenhum especialista em métodos de pesquisa, mas vi que tem outras áreas aí das ciências humanas que usam muito mais métodos científicos do que a gente aqui no direito, e acho que isso, além de um desafio, né, é mais do que qualquer outra coisa, uma oportunidade que a gente tem de trabalhar numa área onde tem pouca gente trabalhando, apesar de estar numa crescente, apesar de estar aumentando, né, me parece ser uma oportunidade aí para a gente, né, dar visibilidade para as nossas pesquisas, né, que elas tenham mais importância. E acho também, ainda tenho uma ideia, já conversei com o Lucas, já falei também um pouco aqui no grupo, que eu acho que dá para transformar isso até num negócio, né? Eu acho que dá até mais para uma outra fase, um outro momento, né? Minha ideia seria, assim, ver quem de vocês aqui, do grupo de pesquisa que se interessa, que consegue tocar uma pesquisa nesse sentido, que gosta também dessa parte aplicada, né? Para depois a gente montar uma equipe e montar um produto, um serviço que a gente possa vender para escritórios de advocacia, ou sei lá, até para outras áreas aí. Tá? Mas isso é para uma outra fase mais para frente, mas só para dizer que não é o objetivo aqui do grupo e dessa estratégia não é só teórica, é acadêmica, num primeiro momento, o objetivo principal, mas também tem um desdobramento mais prático e até mais econômico mais para frente. Tá? Então, não tem problema nenhum, apesar disso, né, alguém que queira só fazer pesquisa teórica na área do direito, porque, por exemplo, o Lucas agora tá fazendo uma análise mais quantitativa ali dos trabalhos, mas por enquanto vai fazer uma fundamentação teórica conceitual do assunto que ele está trabalhando, né? Então, qualquer pesquisa empírica precisa, né, de uma base teórica conceitual. Então, não tem problema nenhum quem disser, não, eu não quero, não gosto desse negócio de pesquisa empírica, de trabalhar com dados, eu gosto de trabalhar a teoria do direito num formato mais conceitual mesmo. Não tem problema, é importantíssimo para todos os nossos trabalhos aqui essa discussão mais teórica, tá? Agora, a proposta do grupo é
todo mundo aqui, nós todos juntos, construirmos uma base teórica, não todos juntos na mesma coisa, sabe? Mas todos juntos, um estimulando o outro, né? A gente estudar mais direito, entender mais teoricamente o direito, produzirmos teoricamente, conceitualmente, né? Trabalhos e pesquisas teóricas, conceituais, e quem quiser, a partir dessa base teórica, partir aí para uma pesquisa mais empírica, mais aplicada do direito, tá? Vocês têm algum comentário que vocês queiram fazer antes de eu começar aqui a apresentação? Alguma dúvida? Não, por mim tá ok, tá tranquilo. Beleza. Acho que é esse o caminho mesmo, né? A gente produzir não só de forma acadêmica, mas profissional. Eu acho que, inclusive, é uma das pegadas também, e é uma tendência da pós-graduação, né? A gente vê hoje Exato. muitos mestrados e doutorados focados nessa perspectiva profissional, justamente para ser mais propositiva. Ah. E eu acho que esse é um caminho mais do que necessário, né, de ser trilhado no direito. Eu até não coloquei nessa apresentação, porque eu dividi, tá? Eu peguei o texto esse que eu passei lá para vocês no grupo, não sei se vocês chegaram a ler. Depois eu vou conversar com isso, que né, eu sei que é difícil, né? Vocês têm a rotina de vocês, para mim também é difícil organizar aí a leitura e a apresentação desses conteúdos. A Jaqueline fez isso também agora, né, na nossa disciplina lá de Direito Constitucional. A gente também conversou sobre isso, como toma tempo, como não parece ser simples, mas não é, dá trabalho. Uma apresentaçãozinha ali de meia hora, né, vai muitas horas de trabalho, de leitura, de organização, de sistematização das ideias e tal, né? E eu não vou querer. A proposta desse grupo é que vocês venham quando quiserem, participem quando quiserem, como puderem, para não ter nenhuma obrigação, pelo menos quem não tiver dentro de nenhum projeto. Mas também entenda um grupo, a gente também já falou sobre isso, que o grupo é meio que, sabe, um cutucãozinho, assim, é uma forma de nós nos ajudarmos, né? A quando um tá meio cansado, meio devagar, outros, vamos lá, lê esse texto aqui, olha aqui, selecionei um texto, dá uma lida nele, né? Ah, legal, aí vocês guardam o texto lá, e dizem, ah, interessante o texto, depois vou dar uma olhada, e vocês não dão uma olhada, porque a gente esquece, faz parte. Aí chega lá o professor, ô, vai ter um encontro, hein? Daqui a pouco tá chegando o nosso encontro, não se esqueçam. Opa, aí vocês lembram, opa, tem que ler. Sabe, são essas cutucadas, assim, que não é uma obrigação, ninguém, eu não vou cobrar de vocês, ninguém vai perder ponto, nota, nada disso, né? Mas é uma forma da gente se estimular suavemente, né? A dizer, vai, lê mais um pouquinho sobre direito, tenta aprofundar um pouco mais. É que nem academia, né? Que nem que tá fazendo exercício. É bom ter alguém dizendo, vai que tu consegue mais um pouquinho. Vai, mais força, consegue fazer mais uma repetição, levantar um pouquinho mais de peso, né? Correr um pouquinho mais na esteira, seja lá o que for. Então a ideia é meio que essa, que a gente faça, né, um apoio, né, motivacional, né, para um estimular o outro a ler mais, né, e participar mais, entender mais sobre o direito e, na melhor das hipóteses, inclusive, se estimular e a produzir cientificamente mais pesquisas. Gente, eu vou então compartilhar aqui com vocês. Eu vou antes só ler, porque daí eu não vou compartilhar aqui o negócio com vocês. O Eu primeiro pesquisei aqui a revista aqui, né, onde foi publicado esse artigo que eu selecionei. Nota B4, essa classificação da CAPES está estranha, tá, gente? Eu sei que tem umas revistas muito boas que estão com uma nota ruim. Não sei por que isso está acontecendo. Por exemplo, a nossa revista aqui do Projeção está 2 níveis acima dessa da FGV lá de São Paulo, né? Que é bem tradicional. É um aluno aqui do pós-doutorado, né? Esse autor desse artigo que eu selecionei para vocês, ele estava fazendo um trabalho dele de pós-doutorado lá na FGV, quando ele escreveu esse artigo. Tá? Eu vou ler aqui para vocês o resumo do currículo Lattes dele, o José Roberto Franco Xavier, foi quem escreveu esse artigo. Ele é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ. Ele é professor do Departamento de Teoria do Direito, da Faculdade Nacional de Direito, lá da UFRJ, tem graduação em Direito pela USP, mestrado e doutorado em Criminologia pela Universidade de Ottawa, do Canadá. Inclusive, o doutorado dele ganhou um prêmio, aqui, uma medalha
Governor General's Gold Medal in Humanities, em Humanidades, né? Medalha, governador geral, medalha de ouro, né, em Humanidades, aqui alguma coisa assim, esse título. Ele tem pós-doutorado junto à Escola de Direito da FGV, que foi esse trabalho aí, né, que ele fez enquanto ele estava nesse curso. E desde 2013 ele é pesquisador associado do Canada Research Chair in Legal Traditions and Penal Rationality, aí é coisa de racionalidade no direito criminal. Foi um dos coordenadores da rede de pesquisa empírica em direito, entre 19 e 21, e fundador e editor por 5 anos da revista de estudos empíricos em direito. Aí explica um pouco também, né? E tudo isso depois de escrever esse artigo. Então, provavelmente esse artigo ajudou ele aí para esse lado da pesquisa empírica no direito. Atualmente ele coordena o doutorado interinstitucional da UFRJ, da Unifap, em teorias jurídicas contemporâneas. E aí tem experiência aqui em sociologia do direito, sociologia do direito penal, criminologia, atuando aqui nos temas de metodologia, epistemologia de pesquisa em direito, teorias da pena, história das ideias penais, justiça penal e democracia, justiça penal e opinião pública, tá? Um cara com um currículo muito bom, né? Professor e coordenador do programa de pós-graduação em direito da UFRJ. Tá? Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu montei aqui uma apresentação bem simples. Tá? Só com os pontos principais para vocês poderem visualizar. Muita coisa eu vou ler para vocês aqui, tá? O que tiver na tela, que são alguns trechos que eu selecionei, e vou ir discutindo, debatendo com vocês, tá? Para a gente começar a pensar sobre isso. Eu peguei, tipo, um pouco mais da metade desse texto aí, para a gente trabalhar hoje, e deixei a parte final dele, porque daí já entra na segunda parte, que tem um outro texto que eu quero conversar com vocês no nosso próximo encontro. Acho que na semana que vem eu vou propor aí para a gente se encontrar, tá? Para a gente dar continuidade aí para essa discussão. E aí já mando para vocês o texto lá que eu já preparei o PDF para isso. Então, qual é o texto? Para quem não chegou nem a abrir lá, né, o arquivo que eu mandei para vocês no WhatsApp, né? O título, né, do artigo que ele escreveu é esse aqui: Algumas notas teóricas sobre a pesquisa empírica em direito. Tá? Ele deixa até bem claro no começo que é mais uma reflexão, é uma coisa inicial, apesar de que vocês vão ver que ele já traz bastante base, não é nenhum iniciante propondo essa discussão. Tá? Mas, entendam isso, o principal foco dele aqui no trabalho é discutir pesquisa empírica em direito, né? O direito fazer pesquisa não só teórica, né, e dogmática, que eu vou já logo explicar para vocês o que significa, mas propondo aí um uso de dados empíricos para essas discussões na área do direito. Né? E ele publicou, então, esse texto nessa revista São Paulo Law School, da Fundação Getúlio Vargas, né? Nessa série aqui, Research Paper Series, Legal Studies, o paper número 122. Esse texto é de junho de 2015, só para vocês se localizarem. Tá? Eu vou citar o texto, tudo que eu vou estar colocando aqui, só para não cometer plágio, tá? É copia e cola lá do texto dele, tá? Eu fui selecionando. Teve alguns pontos só que só para a redação aqui ficar mais fluida, não ficar tão quebrada. Eu mudei umas palavrinhas, mas é basicamente o texto do cara. Poderíamos colocar aspas em tudo. Só não coloquei porque eu vou, em muitos casos, citar citações dele, né? Então, as aspas, quando aparecerem aspas aqui na apresentação, é porque é algum outro trabalho. O que não tiver em aspas, entre aspas, aqui, é porque foi integralmente, ou quase que integralmente, copiado desse artigo do Xavier, de 2015. Né? Então, só para vocês verem aqui outra coisa, antes de eu começar a explicar, que eu queria falar para vocês é o seguinte. Sei que é difícil ler, sei que vocês têm os trabalhos, os problemas de vocês, né? Mas tentem realmente fazer isso, tentem se esforçar, tentem, sei que quando estiver cansado, nem que seja, sabe, quando está quase dormindo, quando está no banheiro, sei lá, fazendo alguma coisa assim, não precisa ser um momento muito especial, não precisa reservar horas, pode ser 5 minutos só para dar uma olhada, sabe, só para passar o olho no texto, porque eu garanto para vocês, da minha experiência agora orientando TCCs, que só isso já ajudaria muito. Nós estamos tendo muito problema com alunos e alunas que chegam lá no final do curso em TCC e assim, não fazem ideia do que é um trabalho científico.
né? Como é uma publicação científica, qual é o formato, qual é a cara, sabe? Esse semestre, eu dei até algumas oficinas aí, né? Que também foi outra coisa aí que me tomou mais tempo, para explicar para todo mundo, assim, o que que é um trabalho científico, especialmente tentando evitar plágio, né? Como é que se fazem as referências, né? Muita gente, assim, que não sabe como é que se faz uma citação, como é que é o formato das referências no final do texto, né? Muito, muito, muito problema por falta de familiaridade com textos acadêmicos, tá? Então, por isso que eu estou dizendo, mesmo que não dê para ler com atenção o texto, tenta ler o que der, pelo menos passar um olho para vocês verem o formato, né? As partes que compõem um trabalho acadêmico, porque daí quando chegar a hora de vocês fazerem um, né? Porque se vocês estão num grupo de pesquisa, imagino que algum interesse vocês tenham nessa área. Mesmo que desistam, né? Mesmo que o grupo de pesquisa faça o contrário do que é o objetivo, de estimular vocês, se por acaso vocês desistirem de pesquisar no meio do caminho, por enquanto, pelo menos, vocês vão ter que fazer um trabalho de conclusão de curso nesse formato, né? E que geralmente costuma ser um medo, né? Um receio grande para os alunos ao longo do curso. Então, primeira coisa, né, esses trabalhos, principalmente artigos, né, todos os trabalhos acadêmicos, mas especialmente, eu acho que é mais importante no formato de artigo ter essa parte aqui que a gente chama de resumo, né? Então, vai ter um textinho inicial e é geralmente por onde a gente começa, quando vocês estiverem pesquisando alguma coisa. Vocês primeiro, obviamente, vão ler o título, né, do texto para ver se tem alguma coisa a ver com o que vocês estão procurando. E a segunda etapa de uma pesquisa, depois de ler o título e parecer que aquele texto tem a ver com o que vocês querem, é dar uma lida no resumo, para ver se continua fazendo sentido para o que vocês estão procurando. Então, vamos dar uma lida no resumo desse trabalho, né? Ele, inclusive, usa aqui, né, a primeira, nós, né, tratamos aqui em alguns textos, ele traz um caráter meio pessoal, que costumava não ser muito recomendado, mas acho que em alguns casos pode até ajudar a leitura. Já vi textos, propostas aí de simplificação de linguagem jurídica que propõem essa tradução para a primeira pessoa que facilita, né, tratar mais eu, em vez de ficar falando, este é o trabalho, coisa assim. Mas ele vem nessa linguagem, né? Tratamos neste texto de algumas dificuldades teóricas que aparecem quando pensamos numa atividade de pesquisa empírica no mundo da academia jurídica, né? Então, dificuldades para fazer pesquisa empírica no direito. Interessam-nos aqui os problemas enfrentados pelos pesquisadores que se identificam como pertencendo à academia do direito, mas que desenvolvem pesquisas que fogem ao modelo tradicional de pesquisa teórico-doutrinária ou teórico-filosófica. Então, esse texto, né, está voltado aqui para pessoas que vão fazer pesquisa dentro do direito, né, mas que não vão seguir um modelo teórico, né, seja uma teoria mais doutrinária ou mais filosófica. Qual a diferença dessas duas? Vou dar uma explicação bem básica aqui, só para quem não entender não ficar boiando, né? Filosófico, quem já foi meu aluno sabe do que eu estou falando. É aquelas minhas aulas iniciais, né? Quando eu falo lá do bondinho, sei lá, quando traz um problema, assim, um dilema que a gente fica, tá, e aí, como é que resolve? Ah, que difícil, que complicado, não sei o quê. E fica, assim, uma questão em aberto, né? A gente levanta, né, as dificuldades da questão que está sendo levantada, está sendo trazida para o debate, e se trata, geralmente, filosofia tem essa característica, né, de ser uma coisa sem resposta definitiva, né? Então, na filosofia, a gente fica ali filosofando, viajando, se questionando. Muitas vezes a filosofia se traduz com um ponto de interrogação, né? Exemplificada com um ponto de interrogação, porque é isso, é meio que uma constante dúvida, né? Então, uma coisa é trabalhar o direito teoricamente, pensando desse jeito. Olha, o que será que o que será que é justiça? Será que justiça é isso? Será que justiça é dar mais para os melhores? Quem também foi meu aluno já deve ter visto essa reflexão. Ou será que justiça é dar mais para quem mais precisa? São duas correntes aí sobre justiça, né? Segundo o John Stuart Mill, né? Justiça premiativa e justiça compensatória. E aí, qual é que é a certa? Talvez a gente nunca chegue, provavelmente a gente nunca chegue numa resposta, mas a filosofia fica fazendo esse debate, trazendo, né, os prós e contras de cada um dos lados e refletindo, refletindo, refletindo teoricamente. Em alguns exemplos práticos pode até parecer que um está certo, outro está errado, mas em outro exemplo a coisa muda, né? Então fica essa coisa mais aberta na discussão, na pesquisa mais filosófica, né? Teórico-filosófica, como ele traz. Agora, o que que é o outro lado, que isso é muito importante para o direito, para a gente entender o que que é pesquisa no direito? O que que é uma pesquisa teórico-doutrinária? É uma pesquisa que já vai, se, por exemplo, eu levantei lá
né, a questão, qual é a melhor forma de justiça? É dar mais, né, sei lá, distribuir mais dinheiro, né, para as melhores pessoas, para aquelas que mais produzem, mais trabalham, que mais inovam, que mais qualquer coisa, para os melhores alunos, ou para os melhores professores, alguma coisa assim, vão ganhar melhores salários e mais bolsas de pesquisa, alguma coisa assim? Isso é uma forma de se fazer justiça. Outra forma de se fazer justiça é ajudar, é separar uma verba aí, ou dar mais dinheiro para quem mais precisa. E olha, tem alunos que estão precisando de um reforço, vamos dar aula de reforço, vamos preparar cursos, né, que vão suprir necessidades aí de alguns alunos, alguns estudantes que não sabem muito bem, sei lá, matemática, alguma base histórica, filosófica, aí, seja lá de que assunto for, né? Duas perspectivas sobre justiças, ambas totalmente válidas, né? Mas que se contrapõe, qual que é a certa, né? É dar mais para quem mais produz, ou para quem mais contribui, ou para quem mais precisa? Na filosófica a gente fica na dúvida. Na doutrinária, né, quando a gente tem uma perspectiva doutrinária, a gente parte da ideia de que um desses lados está certo e que a gente já sabe qual é o que está certo, né? A doutrina ou dogmática, aqui nesse caso, que eu acho que seria o termo mais preciso, né, no dogma, né, que geralmente é a doutrina jurídica, é dogmática, né, por isso que eu estou dando esse exemplo. Numa perspectiva dogmática, a gente já parte da ideia de que um desses lados é o certo e que o outro está errado, e não necessariamente, né, para pesquisa dogmática, a gente precisa de comprovação empírica, né, não precisa de dados para mostrar qual dessas justiças é a melhor. A gente vai dizer que tal uma dessas justiças, dessas ideias de justiça é a melhor, porque, sei lá, porque tal autor disse, eu acho que aquele cara sabe muito, né? Porque, sei lá, alguém disse isso em algum momento, porque eu acredito que as leis da natureza me levam a crer isso, né? No justnaturalismo, alguma coisa assim, ou porque Deus disse, porque está na Bíblia, né? Um dos grandes exemplos de uma perspectiva dogmática são as religiões, né? As religiões são dogmáticas. Diz, ó, Deus disse que esse é o caminho correto, né? Então sigam esse caminho. Por quê? Mas eu quero dados, né? Ninguém questiona Deus pedindo dados para Deus, né? Porque acreditar em Deus é uma forma de dogma, né? É uma perspectiva dogmática. Acreditar nas leis da natureza, geralmente na ciência a gente vai pegar dados, mas tem quem acredite porque aceita, né? Não precisa ficar testando isso. Né? E no direito, que tem muito, é a gente acreditar na perspectiva de alguém que está falando alguma coisa, porque a gente considera que essa pessoa é uma autoridade naquele assunto. Ah, o Gilmar Mendes lá falou sobre tal coisa lá no STF, então ele deve estar certo, porque ele é bambambam. Então não precisa de dados para comprovar, a gente aceita, né, essa perspectiva como um dogma, como uma verdade inquestionável. Né? Então, aqui o que ele está falando é que esse artigo aqui vai para pessoas que vão fazer pesquisa na área do direito, mas que não vão nem seguir a linha filosófica, nem essa perspectiva doutrinária, né, ou se preferirem dogmática. Voltando aqui para o resumo, falamos rapidamente no texto de como a pesquisa empírica em direito se tornou importante em outros cenários nacionais, né, em outros países, e como ela parece ter adquirido um importante espaço na academia jurídica nacional nos últimos anos, aqui no Brasil também. Né? Então, parece que essa pesquisa empírica está ganhando importância não só no Brasil, mas em outros países. Tratamos também da dificuldade teórica que aparece quando tentamos definir o que é pesquisa em direito. E aqui o "em" é muito importante, né? Porque ele vai fazer essa diferença, né, da consequente dificuldade em se dizer se é possível pesquisa empírica em direito, né, que seria interna, seria propriamente do campo do direito, ou sobre, né, somente pesquisa empírica sobre o direito, né, que daí seria uma pesquisa externa aos direitos. O que é isso? Né? É saber assim, dá para a gente fazer pesquisa empírica baseada em dados aqui, né, no curso de direito, como sendo um objeto de estudo do direito, ou não, só quem consegue fazer pesquisa empírica uh, uh, sobre questões relacionadas ao direito vai ser, sei lá, o pessoal da sociologia, da ciência política, da antropologia, que vai olhar para questões do direito e vai usar os seus métodos, né, de pesquisas empíricas para discutir algumas questões que têm a ver com o direito. Né? Vai ser sobre o direito, mas quem vai estar fazendo a pesquisa vai ser lá o departamento de sociologia, de ciência política, de antropologia, de ciências sociais, geralmente. Né? A dúvida é, no direito, né, a gente tem métodos, a gente tem capacidade, a gente tem como ferramentas para fazer pesquisas empíricas, ou, na verdade, quando a gente começa a fazer pesquisa empírica, a gente começa a fazer sociologia, ciência política, antropologia. Essa que é a dúvida do trabalho dele. Né? E aí aqui tem umas palavras-chave também, outra coisa importante, né, para vocês já irem se acostumando, que geralmente aparecem nos trabalhos, né, que ajudam as pessoas a fazerem pesquisas, né, encontrarem as publicações de vocês depois através dessas palavras-chave, são as palavras mais importantes, né,
que servem como guias, assim, bandeirinhas, né, flags, que a gente usa, indicadores, né, que são marcados assim para saber, olha, esse texto aqui é sobre esse assunto, sobre pesquisa empírica em direito ou sobre epistemologia do direito, né? Epistemologia é uma área da filosofia que estuda a possibilidade de se construir conhecimento, né? Então, por isso que ele quer saber, o direito consegue construir que tipo de conhecimento sobre o direito, né, sobre ele próprio. Ele traz aqui algumas dúvidas, tá, que orientaram, não são as perguntas de pesquisa dele, ele deixa isso bem claro, mas ele diz que são dúvidas que orientaram o trabalho dele, que estimularam, né, que instigaram ele a realizar o trabalho. Então ele vai querer saber, por exemplo, como conceber a pesquisa empírica em direito, tendo em vista a centralidade da dogmática nessa área. Ou seja, como é que eu vou fazer pesquisa usando dados, né? Se na verdade no direito a gente está acostumado a fazer a valorizar pesquisas que sejam que tenham essa referência dogmática, né? Que sejam com base em autoridade, saber, não, mas quem diz isso, né? É o autor fulano de tal. A gente tem muito, isso tem muito a ver com a lei, né? Porque como a gente tem a lei como as normas, né? Como principal referência, acaba como uma referência que a gente não pode evitar, né? Para fazer pesquisa em direito, não dá para a gente negar a lei ou ignorar, né, a estrutura normativa, o sistema de normas. Acaba que a gente meio que transfere essa autoridade das normas, essa importância das normas para os seus intérpretes, né? Então, aquelas pessoas que são responsáveis por interpretar a lei, ministros, né, do STF, STJ, desembargadores, juízes, né, procuradores, defensores, advogados, seja lá quem estiver interpretando essas normas, né, doutrinadores, em maneira geral, quem escrever livros sobre isso, a gente diz, nossa, esse cara está escrevendo um livro, é porque ele deve entender sobre o assunto, deve ser autoridade, né? Então a gente usa muito essa ideia de que quem fala sobre um assunto é autoridade e essa é a referência, assim como a gente usa isso com a lei, né? A lei está ali escrita, então ela é o que vale. Tem uma parte do direito que escolhe como estratégia metodológica não questionar as normas, né? E é seguir as normas simplesmente como elas são. Deixa eu dar um exemplo prático da minha vida aqui, que acho que ilustra muito bem esse exemplo, esse dilema, que quando eu estava no meu curso de Direito, lá na PUC do Rio Grande do Sul, acho que no meio do curso, por aí, eu tive uma professora de Direito de Família, né, sucessões, que estava ensinando, não me lembro que regra que era, né, que norma que ela estava ensinando, que falava, sei lá, que desculpa aí, professores de família, não sou mais da área, nem me lembro direito os termos, mas era alguma coisa tipo a herança passa até o parente de terceiro grau numa determinada situação, né, e não passa para os parentes de quarto grau. E aí eu levantei a mão na aula e disse, professora, mas por quê, né, que, que é até terceiro grau e não quarto grau? Por que, sei lá, não botaram que é segundo, primeiro, quinto, sexto? Por que é terceiro grau? Né? Aí a professora não entendeu. Como assim, Maurício? Que pergunta é essa? Não estou entendendo. Eu disse, não, queria saber isso. Por que, que não é outro, né? Por que, que a lei diz que é... Por que, que é terceiro e não é outro segundo ou quarto ou quinto? E ela me respondeu, né? Isso é, Maurício, é porque está na norma, porque é isso que está na lei, né? E aí aconteceu, acho que quase todo mundo na turma deu uma risada, né? Quando ela respondeu isso. Eu tenho quase certeza que a grande maioria estava rindo da minha cara, né? Tá dizendo, vem cá, que pergunta idiota, Maurício. Por que tá fazendo esse tipo de pergunta? A gente tá aqui no direito, né? Tá escrito, cara. Para de encher o saco, né? Isso é o que tá escrito. Pronto, acabou a discussão, né? Mas acho que alguns também riram da professora, né? Pelo menos do meu ponto de vista, parecia que ela também estava errada. Ela estava certa, por um lado, né? Mas, por outro lado, ela não estava aprofundando muito nessa questão por achar que a lei é a lei e não precisa ser questionada, né? Então, tentar entender de onde que vem, o que que justifica isso, né? Por que que a lei é escrita do jeito que é uma das formas da gente quebrar um pouco essa dogmática, essa coisa de que a lei é o que é, sem ser muito questionada. E os trabalhos científicos na área do direito costumam ter essa característica dogmática de aceitar o que é dito por alguém, por alguma autoridade, e não questionar certas coisas, né? Então, como é que a gente pode fazer pesquisa com dados que podem acabar questionando esses dogmas, né? Se a nossa tradição do direito é seguir pesquisa dogmática. Outra dúvida dele, como conciliar o princípio científico de busca da verdade, né? Ainda que, né, tem uma coisa na ciência que a verdade que a gente encontra na ciência é sempre provisória, porque sempre pode ser melhorada, né? Mas ainda assim se busca por uma verdade. Então, como conciliar essa busca pela verdade que a ciência faz
em face de um corpo dogmático cuja essência é a prescrição e não a descrição ou compreensão, né? E que, portanto, esse corpo dogmático não se pretende verificado empiricamente. É o que eu falei antes para vocês. Como é que eu posso usar dados que usam a realidade, né, como base para questionar, né, como conciliar, né, esses dados da realidade com um direito onde a tradição é seguir verdades que são dadas por essas autoridades, pela lei e tal, e que não se questionam, e essas leis, essas autoridades, não estão com o objetivo de serem submetidas a uma verificação empírica, né, com base em dados da realidade. Então, como é que a gente concilia essas duas lógicas? Uma da ciência, né, de método científico, de busca da verdade, de pesquisa empírica, outra do direito, mais dogmática, né? Outra dúvida: o direito serve para produzir conhecimento científico, né? Será que o direito é uma área, né, onde possa se construir conhecimento científico ou não? Isso é uma discussão grande, tá? Pode parecer decepcionante, mas tem gente que diz que o direito não é ciência. É uma técnica, um dogma, seja lá o que for, é um outro campo, o campo do dever ser, vamos falar isso no nosso próximo encontro, né? Mas que no direito não dá para fazer ciência, porque, né, a grosso modo, resumindo, o direito é sobre como as coisas deveriam ser, é sobre o dever ser, né? E a ciência é sobre como as coisas são, né? A gente verifica como é que é a lei da gravidade, como é que ela funciona, né? O direito vai dizer como é que as coisas deveriam ser, não como elas são. Então não daria para fazer ciência no direito, né, se ele é somente esse campo do dever ser, né? Agora, se a gente for considerar que o direito pode produzir conhecimento científico, o que que é empírico, né? O que que é dado para o direito? O que que é fonte, né, de informação para o direito, para a gente poder questionar qualquer questão na área do direito, né? É lá as ideias que levaram à criação da norma lá de sucessões, que é até o terceiro grau, é a consequência dessa norma na sociedade, né? Tem muitas discussões aí sobre o que que pode ser considerado como esse elemento empírico dentro do direito, né? Outra pergunta: a pesquisa empírica que se debruça sobre o direito, né? A pesquisa empírica na área do direito precisa necessariamente do apoio de uma outra disciplina, usar métodos, né, de outra disciplina, da sociologia, da ciência política, como eu disse, ou, né, em outras palavras, é possível realizar pesquisa empírica no direito sem que seja uma pesquisa da sociologia, da ciência política, da economia, entre outras, né? Vai ainda dentro dessa discussão. Outra coisa: como conceber em termos objetivos a sua realização, né? Como é que a gente faz para operacionalizar uma pesquisa empírica em direito que não seja sociológica, política ou econômica, né? Que métodos que a gente vai usar para operacionalizar essa pesquisa em direito? E, além disso, seria possível conceber uma pesquisa que se pretende jurídica que utilize técnicas bem pouco familiares, né, às reflexões tradicionais do direito? Essa metodologia que a gente vai usar para fazer pesquisa empírica em direito, como é que a gente faz? Será que a gente consegue, né, usar essa metodologia, já que a gente não tem muita prática com isso, né? Ou seja, técnicas tradicionais das pesquisas em ciências sociais podem ser incorporadas a pesquisas empíricas que se pretendem jurídicas, né? A gente vai ter que inventar técnicas de pesquisa empírica para o direito, ou dá só para a gente usar técnicas dessas outras áreas, tá? Aí aqui tem um texto que é um trecho lá acho que é da introdução, mas que eu queria dar. Eu sei que está grande, é chato botar esse slide, eu não gosto de botar muito conteúdo escrito no slide, mas eu preciso colocar isso para vocês, eu vou ler para vocês para mostrar, porque eu acho que isso aqui é o que mais demonstra, né, a importância do que a gente está fazendo, porque eu sei que parece. Vocês não estão acostumados aqui no direito a ouvir falar sobre esses assuntos. Parece que chegou um professor meio maluco, que está querendo inventar moda, fazer coisa que não é bem da área do direito. Eu quero mostrar para vocês as etapas, né, os níveis que a gente vai passando para chegar nesse ponto aqui que eu estou propondo para vocês. Na verdade, não é invenção minha, né? Vocês vão ver que tem muita gente que já fala disso há muito tempo. Vamos lá. De novo, abrindo aspas, né, para o Xavier aqui. Historicamente, a falta de proximidade das faculdades de direito com pesquisas empíricas não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Então, esse problema de não fazer pesquisa empírica no direito não acontece só no Brasil. Em diferentes contextos nacionais, em outros países, as faculdades de direito são fundamentalmente centros de formação de profissionais que devem saber operacionalizar os diferentes referenciais normativos para a solução de determinados problemas. Ou seja, o grosso da formação é orientado à transmissão de conteúdo dogmático, de forma que o egresso dessas faculdades, os alunos, né, que saem da faculdade, saibam como operacionalizar juridicamente um problema que lhe será apresentado na sua prática profissional.
que é esse operacionalizado juridicamente? É decidir de quais normas se deve lançar mão, quais normas o jurista, né, o estudante aqui agora formado, deve usar para resolver um problema jurídico, né? Então, o que se ensina em faculdade de Direito, né? A grosso modo, né? Não só no Brasil, mas em muitos outros países, como regra geral. Se ensina a escolher normas para defender teses jurídicas, para resolver problemas jurídicos, né? Geralmente, no caso dos advogados, defender seus clientes, né, seus interesses, né, nos juízes, sei lá, magistrados aí poder, né, decidir os processos que chegam para eles, né, e assim por diante. Então a gente aprende a conectar uma regra, uma norma, para um caso, para uma situação concreta que a gente está tentando resolver. Aí ele continua. Nas melhores faculdades, aquelas que são centros de referência por terem uma produção acadêmica mais desenvolvida, o tipo de reflexão sobre o direito vai certamente além dessa simples formação profissional. Há uma preocupação com uma reflexão teórica sobre argumentação jurídica, sobre princípios do direito, sobre as fontes do direito, etc., que denotam uma pretensão sofisticada de se compreender um fenômeno multifacetado como o direito. Ou seja, sim, na maioria das faculdades de direito, a gente só fala sobre como usar a norma para resolver problemas jurídicos, como ser advogado, como advogar ou como decidir um processo. É isso que se ensina geralmente numa instituição de direito, uma faculdade de direito, né? E ele está dizendo aqui que nas faculdades melhores, mais de qualidade, né, nas melhores faculdades de direito, se aprofunda mais, se tem uma reflexão, né, mais aprofundada sobre o direito, que vai envolver outras questões, vai trazer, né, por exemplo, essa questão sobre como argumentar juridicamente, pode ter questão de debate, né, de construção dos argumentos, né, de oratória, né, tudo isso entra aí numa discussão numa faculdade que vai se sofisticar um pouco mais, se discutir não só sobre normas, né, escritas, mas também sobre princípios do direito, sobre questões mais gerais no direito, mais interpretativas, ou até mesmo discutir sobre as fontes do direito, né, de onde que vem, né, o que justifica a criação de normas jurídicas, né? Então, o que ele está dizendo é que faculdades mais sofisticadas, né, melhores, né, mais qualificadas, acabam entrando nessa discussão. Eu, felizmente, posso dizer que tanto na faculdade onde eu me formei, lá na PUC do Rio Grande do Sul, quanto onde eu trabalho agora, aqui no Projeção, né, a gente tem o curso com um título que não é direito, mas sim ciências jurídicas e sociais. Né? E me parece que isso já é uma opção, né, de um caminho a se seguir, que se diz assim, isso aqui não é só operacionalizar normas, né, usar normas para aplicar em casos concretos. Aqui tem uma discussão mais ampla, é uma ciência jurídica, o Miguel Reale já fala que isso seria algo mais amplo do que direito, né? Tem também a questão, né, ciências jurídicas e sociais, né? Então que entra em questões mais amplas além do direito, né? Continua aqui o Xavier. No entanto, mesmo nessas faculdades de direito de ponta, há tradicionalmente muito pouca preocupação em compreender as manifestações empíricas do direito, ou mesmo tentar refletir sobre a dogmática a partir de resultados de pesquisas empíricas. É claro que isso não é algo completamente estranho a essas faculdades, né? A sociologia do direito em diferentes países vem há décadas mostrando a realidade das manifestações do direito enquanto fenômeno social. Uma boa parte do que ela faz, a sociologia jurídica, né, como pesquisa, é resultado de observações sistemáticas de determinados fenômenos sociais em que o direito é peça fundamental. Esse professor aqui, o Xavier, ele fazia pesquisa em sociologia jurídica, ele está dizendo, né, que, olha, tem já há algum tempo pessoas, mesmo nessas faculdades de ponta aí, né, usam dados empíricos para falar sobre direito, mas é mais focado na sociologia jurídica. A questão aqui, voltando para ele, parece-nos é que há um interesse mais recente pela pesquisa empírica, que vai além do mundo sempre bastante restrito da sociologia jurídica, sempre marginal nas faculdades de direito, para se tornar agora algo mais mainstream, né? Algo mais dominante, né? Algo mais, sei lá, mais comum, que se receba mais recurso, mais atenção. E essa transformação parece acontecer além do Brasil, em outros contextos nacionais. Tá? Então, 3 níveis aqui para vocês, né? Primeiro, o básico do direito que qualquer faculdadezinha mais, né, simples do direito vai ensinar para os seus alunos é como ser advogado, como advogar, como usar normas para ganhar os seus processos, ou como usar normas, né, como ser um juiz, como usar normas para decidir sobre processos.
Algumas faculdades vão um pouco além, vão não só formar advogados, advogadas, juízes e juízas, mas vão formar juristas, né? Pessoas que pensam o direito como uma ciência, algo mais amplo, né? Que vão abrir mais essa discussão para questões mais complexas. E mesmo assim, mesmo nesse segundo nível dessas faculdades de ponta, que abrem mais essa discussão, ainda assim é difícil de se ver o uso de dados empíricos, né? De dados da realidade sendo utilizados nas discussões sobre o direito, né? Com exceção aí da sociologia jurídica, que é um campo muito específico, né, e relativamente marginalizado aí dentro do direito. Então vamos em frente. Agora eu vou trazer aqui alguns trechos que o Xavier selecionou no artigo dele, de outros autores, falando sobre como é que se ensina direito no Brasil, né? Xavier começa dizendo que o que se ensina nas faculdades de Direito no Brasil baseia-se essencialmente e agora ele abre aspas para o Nobre, aqui de 2004, transmissão dos resultados da prática jurídica de advogados, juízes, promotores e procuradores, e não em uma produção acadêmica desenvolvida segundo critérios de pesquisa científica. Ou seja, o que se ensina nas faculdades de Direito do Brasil é a experiência prática de trabalho prático de advogados, juízes, promotores, procuradores, né? Dizendo assim, olha, sabe o que que eu vi? Eles chegam lá para os seus alunos e dizem, olha, sabe o que que eu vi no meu trabalho lá? Um caso que eu tive lá, aconteceu tal coisa. Eu disse, que legal, e funcionou, ganhei o processo, decidi o processo, não sei o quê, usando tal norma, usando tal interpretação, tal lógica, né? E aí vão contando, os alunos vão aprendendo isso, como é que esses profissionais resolveram problemas profissionais nas suas atividades profissionais. Mas não tem método científico nisso. Talvez isso seja uma exceção, talvez isso seja até errado cientificamente falando, né? Não tenha base empírica que fundamente essa forma de se trabalhar o direito. Tem muita coisa, pode fazer uma coisa muito errada, um advogado pode ganhar uma causa fazendo, né, sei lá, subornando um juiz e contar para vocês, sabe como é que ganha um processo? Subornando um juiz, né? Na prática tá certo, talvez seja uma ótima lição de como ganhar dinheiro na advocacia, como ganhar caso na advocacia, né? Mas não é o correto, né? Para isso que o direito foi feito, né? E talvez cientificamente também a gente tem que questionar, né, se isso é o que a gente vai considerar uma verdade científica. Outro aqui, ainda no Nobre, né, mas citando um outro jurista aqui brasileiro, Bastos, dizendo, abre aspas para o Bastos no Nobre, né, nas palavras do Nobre. Numa sociedade em que as faculdades de direito não produzem aquilo que transmitem, né, então elas não geram o conhecimento, né, que elas estão transmitindo, que os professores estão ensinando, isso vem da atividade profissional, e o que se transmite não reflete o conhecimento produzido, porque não é pesquisa de outro lugar, é a experiência profissional de cada professor. Então, não reflete o conhecimento produzido, sistematizado ou empiricamente identificado. A pesquisa jurídica científica, se não está inviabilizada, está comprometida. Então, está dizendo, olha, o que a gente tem de pesquisa jurídica, né, com base na ciência, ou é impossível, usando essa lógica de reproduzir práticas profissionais, chamar isso de pesquisa científica, isso seria inviável, né, estaria errado e nulo, ou pelo menos está comprometida, ou pelo menos está enviesada, né? Tem uma contaminação aí de uma perspectiva que não é científica, é profissional, né? É prática, mas não é científica. Outros dois autores aqui vão dizer o seguinte: a pesquisa empírica e mesmo a produção teórica nas faculdades de direito praticamente inexiste. As escolas não assumem há tempos a função de produtoras de conhecimento jurídico, quando muito limitam-se, e quase sempre mal, a reproduzir o legalismo oficial, né? Só traduzem o que diz a norma, né? E às vezes mal fazem isso de forma fraca, né? Ruim. Professores e doutrinadores, em sua grande maioria, não costumam imaginar nada além da simples e tradicional pesquisa bibliográfica. Eu, por sinal, quem está me orientando aí sabe, é o que eu recomendo também para os meus orientandos em TCC, pesquisa bibliográfica e documental, porque eu acho que não dá para inventar muito no TCC, para quem está lá também no final do curso, não é a hora de inventar moda. A gente aqui no nosso grupo de pesquisa vai começar também fazendo pesquisa bibliográfica. O Lucas lá no projeto dele está fazendo pesquisa bibliográfica e não tem nada de errado com a pesquisa bibliográfica, né? O problema é ficar só na pesquisa bibliográfica, né? Eu acho que dá para a gente ir além. Acho que é essa crítica aqui também que estão fazendo. Essa bibliografia, por seu turno, é fundamentalmente composta por estudos de exegese normativa ou repertórios de jurisprudência atados a um dogmatismo estrito e incapaz de ir além da pura forma das normas jurídicas para examiná-las em termos de suas origens históricas, de suas implicações sociais e de sua efetividade. Aqui ele está demonstrando que os estudos em direito se baseiam
uma bibliografia anterior que também segue essa mesma lógica dogmática, né, de só reproduzir a norma ou os discursos de autoridade. Então não entra nenhum elemento novo, nenhum conhecimento científico propriamente dito. É só dogmática em cima de dogmática. Outros dois autores aqui ainda dizem: há também notório descompasso entre a pesquisa jurídica e o estágio em que se encontram outras ciências sociais, né, teóricas ou aplicadas, para não mencionar as áreas tecnológicas e biológicas, nas quais a figura do pesquisador individualizado praticamente desapareceu. O que ele está dizendo aqui? Nas áreas tecnológicas e biológicas, a pesquisa está tão avançada que quase não existe mais um pesquisador fazendo pesquisa individualmente. O negócio está tão complexo que são grupos, né? Laboratórios, né, inteiros grupos com várias pessoas, com muitos recursos, com muita estrutura que fazem pesquisa, porque uma pessoa sozinha já não consegue mais fazer pesquisa nessas áreas de tão avançadas que estão essas áreas, da tecnologia e da biologia. As ciências sociais está bem atrás dessas áreas tecnológicas e biológicas, né? Porque os resultados estão bem deficitários, estão bem atrás, estão bem atrasados em relação a essa. E dentro das ciências sociais, o direito seria a última, seria uma das piores áreas. Então, dentro de todas as áreas, o direito seria a menos evoluída, a menos madura, metodologicamente falando. Se considera que no Brasil contemporâneo as ciências sociais estão muito aquém das demais ciências sociais, né, uma comparação dentro do quadro geral das ciências reduz a pesquisa do direito à situação das piores. Os cursos jurídicos mantêm seu caráter bacharelesco, indiferentes às mudanças no ambiente e às novas concepções mostrando-se inadequados não apenas para explicar e transmitir conhecimento sobre a realidade jurídica brasileira, como também na preparação do corpo discente para a vida profissional, né? Então, é um atraso que compromete não só a parte acadêmica, né, de pesquisa, mas também a atividade profissional. E por último aqui, para trazer essas críticas nacionais, né, brasileiras aqui, essa pesquisa na área do direito, ainda de novo esses dois autores vão dizer que um dos grandes problemas da área é a falta de qualificação e experiência dos eventuais candidatos a pesquisadores, amadores recrutados na advocacia privada, na magistratura, no Ministério Público, muitos sem o menor preparo, tornando a pesquisa em direito uma atividade secundária e diletante, ainda menos importante do que o já desprestigiado ensino. Então, está dizendo, olha, o direito já está meio mal, né? Já tem, como eu digo, brinco aí, a gente chuta uma árvore e cai um advogado, né? Um não, cai alguns, né, advogados da árvore, tanta gente estudando direito que tem direito em todos os cantos, né? Então tá meio que perdendo um prestígio que o direito tinha de ser coisa de gente muito culta, muito intelectualizada, o que por um lado eu acho bom, né? Porque populariza o direito e abre a discussão sobre o direito, né? Mas isso também tem um lado negativo, né, de diminuir a qualidade do ensino no direito. Mas o que eles estão dizendo aqui é que não é só o ensino no direito que está perdendo qualidade, mas principalmente a pesquisa, né, também está muito atrasada, muito prejudicada, e por uma falta de preparo, né, porque tanto os professores quanto os pesquisadores vêm mais dessa prática da advocacia, da magistratura, Ministério Público, e pouca base científica para construir pesquisa acadêmica. Tá? Então, vamos resumir aqui, né, o que o autor explica lá no artigo dele, as três principais razões, tem outras, né, mas as três principais razões que se criticam, então, as pesquisas na área do direito. A primeira delas seria uma tradição de uso de manuais, né? E aí ele explica, né, que no direito a gente tem muito hábito de ter manuais, né? Vocês usam muito, não tem... Manual é bom, né? Inclusive o professor Mamed, agora numa banca que a gente teve, ele recomendou isso, eu concordo muito com ele, de que, tipo, é bom a gente começar por um manual para saber o conceito básico das coisas, entender, né, as definições iniciais sobre qualquer assunto, para construir um TCC, um artigo. O manual tem a sua importância, mas o problema do direito é que a gente se limita muito aos manuais. A gente fica só no nível dos manuais e tem dificuldade de fazer a crítica aos manuais. E quando pega um manual, eu tenho aqui, né? Pegar aqui, sei lá, direito administrativo, é um manualzão. Eu uso muito aqui já, meu velho, aqui de constitucional, direito constitucional, esquematizado ainda, né? Para estudar para concurso, prova da OAB, como é muito assunto, a gente precisa resumir, esquematizar, como o Pedro Lenza faz muito bem nas suas coleções aí. Mas isso ajuda, isso facilita o estudo, né, para uma grande prova, né, como prova da OAB, mas, né, restringe o conhecimento científico, restringe a nossa capacidade crítica, porque a gente já entende assim, então
constitucionalismo é isso. Aí eu decoro, constitucionalismo é isso para responder na prova do professor Maurício, para depois na prova da OAB responder isso. Sei lá, direito administrativo, né? Administração pública é isso. A gente vai decorando essas definições. Isso nos ingessa, isso facilita para a prova, mas dificulta para a pesquisa, né? E acaba tornando ali um engessador, né, da pesquisa na área do direito, dos conteúdos discutidos no direito. Né? O que ele diz aqui? A pesquisa em direito mais recorrente no mundo jurídico acaba sendo um inventário, né, do que dizem os manuais. Uma busca pela melhor doutrina, né? Achar o melhor doutrinador, quem é que melhor define cada conceito, que se torna, antes de tudo, a eleição do argumento de autoridade que mais convém ao autor. Então, quando a gente quer fazer um trabalho, uma pesquisa em direito, a gente vai procurando nesses manuais, né, a definição que melhor nos serve, né, e que a gente vai dizer que essa é a autoridade, né, naquele assunto. Depois a gente tenta dizer que o autor que falou aquilo que a gente queria é uma autoridade naquele assunto. Então, esses manuais seriam um problema. O uso, né, a tradição de uso de manuais no direito seria um dos problemas do direito. O segundo, que eu acho que talvez seja o mais importante de todos, que eu noto nas minhas orientações de TCC, é a contaminação dos pareceres, né? Eu já vi o pessoal falar das petições, né, ao invés de pareceres. Seja, né, na consultoria jurídica, né, de emitir pareceres, ou mesmo na advocacia, né, do hábito de se escrever. Vocês aprendem ao longo da faculdade a escrever as petições de vocês, as peças de vocês. O que faz um advogado quando escreve uma peça, ou um consultor, né, quando escreve um parecer? Está defendendo uma tese, está defendendo uma ideia, que é a que serve para o cliente, a que serve, sei lá, para a pessoa que está contratando, né, o parecer, a consultoria, né? Quando a gente faz um parecer, escreve uma petição, a gente não está buscando a verdade, né? A gente está buscando atender os interesses do nosso cliente, né? Então, é uma atividade completamente diferente escrever uma petição, escrever um parecer ou escrever um artigo científico, né? Um relatório de pesquisa, uma dissertação, né? Um trabalho de conclusão de curso, tá? E aí diz aqui o Xavier, né, explicando isso, que se a pesquisa é aberta, é a abertura, né, para a incerteza, é a gente justamente querer descobrir, né, é a dúvida, né? Uma das características de pesquisa é eu não sei qual é a resposta. A gente não faz pesquisa querendo dizer que o que a gente já sabia é a verdade. A gente faz pesquisa porque a gente não sabe a resposta sobre alguma coisa e, por curiosidade, a gente quer encontrar. Então, se a pesquisa é a abertura para a incerteza, para a construção de uma tese que não sabemos exatamente qual será o seu final, o parecer ou a advocacia, né, através das petições, é, nesse sentido, a sua negação, é o oposto, né? Ele, o parecer, ou a petição, ela, a petição, é a tese já dada que não se sujeita a refutações. É uma ideia que a gente já tem, é o interesse do meu cliente, é o do cara que está contratando a minha consultoria, que não quer saber o contrário, né? Meu cliente não quer saber o outro lado, né, da pessoa que ele está processando, que está processando ele. Quer que defenda o lado dele, né? Não quer que eu, advogado, mostre os dois lados para o juiz. Quer que eu mostre somente o lado que interessa para o meu cliente. Então, é uma lógica completamente diferente a advocacia e a pesquisa acadêmica, tá? E por consequência disso, né, o terceiro elemento, a ausência de metodologia, vem disso, né? Se no direito a gente está acostumado a defender já uma ideia que já vem pronta, a gente acaba, né, no fundo, defendendo a nossa opinião, ou o que se quer definir, com base em informações, usando fontes, né, citando outras referências, para justificar aquilo que a gente já tinha definido de antemão, né? Então a gente acaba aqui que ele está fazendo, né, uma seleção arbitrária das fontes. Eu vou escolhendo os autores que falam que me interessam, ou as leis que me interessam, coloco lá, né, ou as decisões judiciais que me interessam, coloco lá na minha petição, e acabo repetindo isso no meu TCC, no meu artigo científico, né, para dizer que o que eu já pensava está certo, né? E aí acabo que eu não uso nenhuma metodologia, nenhum método, né, nenhuma reflexão metodológica aí, né, como o Xavier está falando. Né, que seria o contrário, seria dizer, olha, eu tenho aqui alguns conceitos, né, algumas definições teóricas iniciais, mas vou usar um método para alcançar uma resposta, né, para chegar num resultado que eu não sei qual é, que eu vou descobrir lá no final. Pode ser sim, pode ser não, pode ser mais ou menos. Eu não sei qual é o resultado final. Né? Eu só vou. E a ciência se faz dessa forma, né? Dizendo de antemão, eu vou usar tal método, eu não sei o que vai sair, vou jogar uma moeda para cima, eu não sei se vai cair caro ou coroa. Né? Quando eu faço cara ou coroa, pode ser considerado, né, uma pesquisa científica. Né? Eu posso pegar e dizer, olha, né, ou pelo menos, né, de forma bem grotesca, né,
Mas é isso, eu pegar e dizer, qual é o método? Olha, eu vou jogar a moeda para cima, girando aqui com o dedo, e vou ver o que cair é o que caiu, né? O lado que a moeda cair para cima é o que conta, cara ou coroa. Né? Eu não sei de antemão se vai cair cara ou coroa, eu quero descobrir. Né? Quantas vezes será que vai cair cara? Quantas vezes será que vai cair coroa? Se eu jogar 10 vezes, será que cai quantas vezes cara, quantas vezes coroa? Isso é pesquisa científica. E dizer que jogar com o dedinho para cima, com a moeda girando, conta só se ela cair na mesa, se ela cair no chão, conta ou não conta, sabe? Definir isso é o método, né? É definir o método antes de eu saber o resultado. E depois de definir o método, cara, eu perco o controle da moeda, né, e do meu experimento, porque daí o que vai mandar vai ser o resultado. E é isso que é metodologia, né? É eu criar um método através do qual eu vou chegar num resultado que eu ainda não sei qual é. Né? E é o contrário da advocacia, que eu já sei onde eu quero chegar, e aí eu desenvolvo o meio do caminho para que chegue aonde eu quero que esse negócio chegue. Tá? Então, gente, vejam aqui que a gente tem todas essas críticas para a pesquisa em direito. E só para a gente terminar, eu vou trazer aqui alguns exemplos, que é o que o autor aqui, o Xavier, na verdade, começa falando sobre eles, né, de algumas iniciativas, né, ao longo da história que mostram esse interesse dentro do direito por pesquisa empírica. Ele começa falando lá dos Estados Unidos, no movimento que teve nos Estados Unidos, começou lá na década de 20, né, do século passado, 1920, chamado American Legal Realism, né, realismo jurídico americano, né, que fazia uma crítica desse ensino, né, muito formal do ensino jurídico lá nos Estados Unidos, né, e essa crítica apontava que o que se ensinava era um mero formalismo jurídico que não era de fato utilizado na prática do direito, né, para tomada de decisões, mas apenas como racionalização posterior para justificar decisões baseadas em outras razões. Ou seja, o direito, na verdade, né, era a hermenêutica jurídica, tudo isso, né, era uma desculpa que a gente usava, né, ou ainda usa, né, para chegar onde a gente já quer. É isso que eu estou dizendo. Esse formalismo, todas as regras do direito, na verdade, a gente usa para justificar, né, o caminho para um destino que a gente já sabe qual é, para um resultado que a gente já sabe qual é, que é onde a gente quer chegar. Né? E aí, outras razões que mandam. Por exemplo, que é um exemplo prático disso, o STF, sei lá, ou qualquer tribunal, né, qualquer juiz decidindo uma causa, ele decide com base na sua cabeça, nos seus valores, talvez o STF em questões políticas, talvez um juiz corrupto porque foi comprado, né? E depois de saber quem é o amigo que ele quer favorecer, quem é que comprou a sentença dele, esse juiz ou esse ministro vai lá e cria uma justificativa, né, jurídica para essa sua decisão. Então, o direito seria isso, um formalismo jurídico que permite que eu primeiro saiba onde eu quero chegar e depois escolha a melhor justificativa para chegar onde eu quero. Né? Então, no fundo, então, e confesso para vocês que isso aqui foi a principal razão que me fez desistir da advocacia, tá? No meu curso de direito. Né? Eu entrei no direito apaixonado pela advocacia, queria ser advogado criminalista. Sempre achei que eu tinha uma qualidade de escrever bem, né? De conseguir convencer as pessoas, montar bons argumentos e escrever bem, por isso que eu achava que ia ser um bom advogado. Mas ao longo do meu curso de direito eu fui descobrindo que quem ganha os processos não são os argumentos dos advogados que eles usam nos processos, mas muito mais outras questões políticas, né, e outras ainda mais, né, menos jurídicas, digamos assim. Né? Então, outros elementos, né, outras questões que envolvem aí, sei lá, né, questões até fora da legalidade que vão definir quem é que ganha um processo ou não, e não a argumentação jurídica, que no fundo é só uma justificativa para se chegar onde se quer. Além disso, entendia-se que o que se ensinava nas faculdades de direito era não só muitas vezes conectado das práticas do direito, como também ignorava variáveis sociais, econômicas e políticas que eram inseparáveis da aplicação do direito. E para remediar tal situação, propunha-se, né, esse American Legal Realism, propunha-se mais pesquisas empíricas para se descobrir as verdadeiras motivações das decisões judiciais. Então, eles queriam entender por que as decisões judiciais são como são, fazendo pesquisa sociológica, econômica, política, para entender as motivações, né, desses juízes, desses magistrados aí. Aí a gente tem dois, não chega a ser um movimento, mas duas iniciativas, né? Uma dos anos 60, lá, Law and Society Association, que foi, né, uma associação. Espera aí, meu filho. Meu anjo, só um pouquinho, gente. Espera aí, meu filho vem. Meu anjo, eu estou numa reunião, por favor. Espera aí, meu filho, não posso agora. Espera aí, gente, só um pouquinho.
Oi, pessoal, desculpa aí. Então, a gente tem essa Law and Society Association de 1960, né, que vai ser uma reunião, um fórum anual, né, que os juristas, primeiro norte-americanos, depois de outros países, se reuniam uma vez por ano, né, para discutir, né, a pesquisa na área do direito, né, especialmente trazendo aqui essa ideia de uma conversa maior com as ciências sociais, né, propondo, né, inclusive a utilização de pesquisas empíricas, mesmo na área do direito. Depois a Law and Economics, né, de 1990, uma associação, né, montada em 1990, mas que já tinha uma revista acadêmica desde os anos 50, né, que também tem um encontro uma vez por ano, né, e que tem pesquisadores da área do direito, mas que fazem análises econômicas, né, com dados econômicos para fundamentar seus achados. Temos também, aqui já mais atual, né, já de 2005, o New Legal Realism, né, novo realismo jurídico, né, que seria um movimento, né, que chama atenção pela relevância que dá para o estudo empírico, né, na área do direito e que pretende aproximar ainda mais, né, o direito das ciências sociais e para eles, né, o que importa, né, é entender o que eles chamam de law in action, né, o direito em ação, né, o direito aplicado, praticado, representado, o direito na prática, né? E que, segundo ele, só pode ser feito, né, aproximando, né, as relações entre direitos e ciências sociais, né, e para isso precisa necessariamente desenvolver teoricamente o uso dessa pesquisa empírica de forma mais qualificada na área do direito. E a última iniciativa aqui, o Empirical Legal Studies, né, os estudos jurídicos empíricos, estudos empíricos na área jurídica, né, que também é um grupo de acadêmicos que tem uma associação própria, né, com encontros anuais, e uma revista também com o mesmo nome que existe desde 2004, e que usa basicamente estudos quantitativos, né, para tentar entender o direito a partir de dados empíricos, de novo, aproximando o direito da economia, da ciência política, da sociologia, mais quantitativa, né, e até da psicologia. Por isso, e teve também, né, para não ficar só nos Estados Unidos, no Reino Unido, teve um relatório dessa Nuffield Foundation, que é uma fundação de um cara lá, um desses milionários britânicos lá, o cara tinha uma indústria de carros, e ele montou essa fundação para ajudar na diferentes frentes aí na área da pesquisa. Eles têm esse relatório muito bom, recomendo depois, só está em inglês, né, porque é do Reino Unido, mas muito bom, sobre pesquisa empírica em direito lá na Inglaterra, no Reino Unido, né, e que eles mostraram, né, que é importante investir mais dinheiro na formação de pesquisadores nesses centros de pesquisa, né, que tem o objetivo de entender o real funcionamento do direito, não ficar nesse estudo dogmático, né, e eles dizem que mesmo tendo, né, algumas pesquisas interessantes, empíricas, né, na área do direito, nas últimas décadas, e mesmo sendo o Reino Unido, né, o país com maior tradição dessas pesquisas empíricas em toda a Europa, ainda tem uma carência desses estudos por lá. Né? Então, se tem uma preocupação justamente, né, com uma necessidade de aumentar ainda mais os estudos, as pesquisas empíricas nessa área. E aí, para a gente terminar aqui, pessoal, eu trouxe aqui um trecho que o Xavier coloca no começo do seu artigo, que ele diz o seguinte, que para encarar a pesquisa empírica na área do direito, né, o lugar, a importância da pesquisa empírica na área do direito, é, por um lado, uma questão teórica, né, do ponto de vista teórico, que é o que eu vou trabalhar com vocês no nosso próximo encontro, mostrar as diferentes teorias jurídicas que dizem se essa pesquisa empírica pode ser utilizada no direito ou não, mas também um posicionamento político acadêmico. Né? É uma certa atividade política a gente defender a importância da pesquisa empírica na área do direito, porque não é uma coisa muito fácil de se fazer, já estamos aí há décadas, né, com iniciativas nesse sentido, mas é meio que quebrar uma lógica dentro de um campo de estudos, né, ou abrir, né, não é quebrar, mas abrir a possibilidade de uma outra lógica também complementar aí à lógica dogmática ou doutrinária, né, dentro da área do direito. Tá? Não é um movimento fácil, né, mas esse é a proposta aí do Xavier, desses estudos empíricos, dessas várias iniciativas, né, na área do direito, e é o que eu gostaria de propor aqui para a gente tentar fazer também no nosso grupo de pesquisa. Tá? Como eu disse, não é uma coisa fácil, não é banal, mas dá para a gente ir fazendo por etapas, né, entendendo essa perspectiva sobre o direito, primeiro teoricamente, para depois aplicar na prática e tentar fazer estudos mais empíricos. Acho que é importante a gente ter essa discussão,
conjunta, né, entre todos os integrantes aqui do nosso grupo, porque isso é entender o que é o direito. Para depois, quando a gente falar sobre as teorias aí no nosso próximo encontro, né, vocês vão ver que para definir a importância desses estudos empíricos ou a não importância desses estudos empíricos para o direito, é meio que definir o que é o direito, o que é isso que a gente está estudando, o que é isso que vocês vão trabalhar aí de alguma maneira na vida profissional de vocês. Tá? Então, me parece fundamental, mesmo para quem vai chegar à conclusão de, olha, não quero trabalhar com pesquisa empírica, eu quero trabalhar no direito de outra forma. Tudo bem, não tem problema, né? Eu acho que é meio que necessário. Eu acho que é primeiro uma oportunidade e acho que é necessário para um entendimento mais complexo, mais de médio e longo prazo do direito, né? É meio que necessário. Acho que é meio restrito demais a minha perspectiva pessoal de que o direito dogmático é limitado, né? Ele tem problemas, volta e meia ele entra em crise porque, né, a realidade muda e aí ele tem dificuldade de se adaptar. Esse entendimento do direito como algo mais amplo, mais próximo das ciências sociais, permite uma sobrevida, uma sobrevivência maior do direito ao longo do tempo, mas também traz muitos desafios, muitas coisas mais complexas, né, quando a gente entende o direito dessa forma. Mas, como eu disse, aí está uma grande oportunidade de estudo dentro da área do direito, tá? E acho que a gente tem que tentar aproveitar isso. O Projeção é o melhor lugar para fazer isso? Para mim porque é lá que eu trabalho, é lá que vocês estão, acho que para vocês também, né? Claro que eu imagino que, sei lá, como disseram ali, algumas faculdades geralmente mais teóricas, geralmente universidade pública. Eu me lembro que eu tive isso na PUC, por exemplo, né? A PUC, lá do Rio Grande do Sul, discutia menos essa parte teórica do direito do que a URGS, lá, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Então, provavelmente, todas as faculdades privadas de qualquer lugar vão ter menos essa característica do que universidades públicas, que geralmente têm uma característica mais ligada à pesquisa, né? E talvez na UNB eu conheço pouco lá, mas sei que tem uma discussão grande, né, sobre o que é direito, tem uma abertura, né, para o direito achado na rua, que é uma das características fortes de pesquisa lá no direito da UNB. Na próxima aula eu explico melhor para vocês o que é isso, do pluralismo jurídico, né? Próxima aula não, no nosso próximo encontro, tá? Mas, primeiro, a minha leitura aqui do Projeção é o seguinte: apesar de eu saber, né, que a gente tem algumas limitações, né, tanto minhas aqui, dos professores da instituição, como também dos alunos, né, do corpo discente, mas pessoalmente, eu não vejo tanta diferença assim, porque eu aprendi isso com alguns professores meus, tá? De que, olha, que eu tive lá na UNB, inclusive, que eles diziam, olha, a gente dá aula aqui para 10% da turma, porque tem 90% que não está muito interessado. Eu dou aula na UNB, lá na Ciência Política, é assim. Eu dou aula na ENAP, lá no mestrado da ENAP, para servidores públicos, também é assim. No Projeção é assim. Me parece que a proporção é mais ou menos sempre a mesma. Tem uns 10%, né, de alunos de qualquer lugar que estão mais interessados, que querem fazer mais, não querem só passar na prova e só ter a nota para passar e se livrar e pegar o diploma. Querem fazer mais, querem se dedicar um pouco mais, né? E eu acho que esses 10% dos alunos, seja do Projeção, seja da UNB, seja lá da ENAP, que são os lugares que eu trabalho e que eu conheço, eles não são muito diferentes em qualidade. Eu vejo assim, ó, muito aluno bom, assim, que podia tranquilamente estar na UNB, estar na ENAP, né, estar em outros lugares aí, estar na FGV, sei lá, estar na USP, estar em qualquer faculdade aí do Brasil ou do mundo, né? Eu acredito muito em vocês. Quem está aqui, né, provavelmente faz parte desse grupo, né, de pessoas mais interessadas que não ficam só na aula, estão aqui fora do horário de aula participando de um grupo de pesquisa porque querem, de graça, né? Então, eu acredito muito em vocês. Como eu digo, não é só a questão de capacidade de vocês, talvez vocês não se interessem muito por isso, talvez não seja de vocês, mas esse é um dos objetivos do grupo, vocês verificarem se isso interessa a vocês ou não, né? Mas acho que dá para conciliar muitos interesses, tanto para quem quiser fazer pesquisa teórica e quem quiser ainda aprofundar mais, seguir para pesquisa empírica, tá? Então, vou disponibilizar esses dois caminhos aqui para vocês através do nosso grupo e vamos ver se a gente consegue fazer o melhor uso possível disso. Gente, alguma dúvida ou alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguém leu o texto, quer também fazer alguma complementação, algum comentário, fica à vontade. Diga lá, Jaqueline. Oi, professor. Eu dei uma lida no texto, e aí, assim, o que eu queria perguntar é que, dentro da minha inexperiência,
como é que a gente pode, eu imagino que eu devo começar a minha pesquisa por aquela base teórica, normal, pelo caminho de todo mundo. Mas o que eu tenho que focar? Como é que eu devo me preparar para ser pesquisadora? Porque às vezes parece assim, eu vejo o desespero do pessoal mais no final, e aí no começo eu gostaria de como é que eu trilho melhor esse caminho, sabe? Sei. Bom, primeiro que não tem um único caminho, né, para se tornar aí um pesquisador, uma pesquisadora. Tem. E geralmente, né, também, eu, por exemplo, vim parar aqui por acaso, né, porque, sei lá, na hora de fazer meu TCC, peguei um professor, um orientador que era interessado nisso, que batia comigo, a gente tinha algumas ideias semelhantes na época, gostei muito de fazer meu TCC no final do curso, e acabei me interessando por essa área. Então, tem caminhos diversos que a gente segue, mas tem coisas que todo pesquisador tem que fazer, né? Uma delas é construir uma base teórica, conceitual, né? Ter um campo seu, né, de trabalho. E isso tem, como eu disse, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua forma de fazer isso. Tem gente que já começa lá, eu conheço gente antes da graduação, lá no colégio, já sabe, eu quero trabalhar com tal assunto. Meu irmão, tem um irmão meu que é assim, né? Eu quero trabalhar com tal assunto, e o cara foi, já sabia a faculdade que ia fazer antes da faculdade, passou a faculdade toda certo daquilo, não teve dúvida nenhuma, depois continuou estudando e trabalhando em cima daquilo, se aprofundando em cima daquilo, porque sempre soube, né, o que queria fazer. Eu sou o oposto disso. Eu achava que ia ser advogado criminalista. Aí, no meio da faculdade, eu pensei, não, eu vou fazer jornalismo, senão eu vou fazer história, eu vou fazer filosofia. Aí, larguei, senão eu vou trabalhar na advocacia, senão quer saber, vou morar fora, senão eu vou fazer mestrado. E nesses, né, de tentativas e erros, eu vou me achando e acho que agora, com 40 anos, eu estou tá começando a juntar os temas, diferentes temas. Lá na ENAP eu trabalho com serviço público, no direito eu trabalho aqui com questão mais de direito constitucional e também com essa questão de metodologia de pesquisa, né? Então, aos poucos, as coisas vão se juntando para mim e, né, tardiamente eu estou tendo mais clareza sobre a minha área de atuação. Mas já tenho uma base mais espalhada, conceitual, né, mais diversa aí dessas minha experiência de pesquisa. Primeira coisa, Jaqueline, é ler, né? Não tem para estudar qualquer área. A primeira coisa tem que entrar informação em vocês, né? Isso que eu acho pode parecer pouca coisa, mas eu acho que é um dos principais deficiências que se tem em qualquer área da ciência, né? Mesmo nas ciências sociais, mas no direito acho que talvez seja mais marcante por causa daquela lógica lá das petições, dos pareceres que eu falei para vocês. Eu vejo, eu tive alunos, eu estou dando aula agora já faz um tempo para introdução ao estudo do direito. Tem alunos na primeira aula do primeiro semestre do curso de direito, me aconteceu isso lá 2, 3 semestres atrás, de ter uma aluna que me chega e me diz: Olha, professor, eu discordo, acho um absurdo o que o STF está fazendo. Eu digo: Mas minha filha, tu está tendo a primeira aula de introdução ao direito no primeiro semestre do curso de direito, e tu quer dizer que os caras que estão no topo da pirâmide do direito do Brasil estão fazendo um absurdo. Tu pode até arriscar uma discordância, mas chamar de absurdo é uma prepotência, né? E eu concordo, eu acho que tem absurdos sendo cometidos. Não quer dizer que não tem absurdos, mas quer dizer que a gente primeiro precisa reunir um conteúdo mais sólido para poder questionar coisas, né? Seja na academia, seja mesmo na prática profissional do direito. Então, a primeira coisa é isso, entender que o primeiro passo de um pesquisador é absorver conteúdo, né? Absorver, por exemplo, entender o formato de artigo científico, é aquilo que eu falei, nem que seja só passando um olho ali, a gente já vai se acostumando. Isso já é uma informação que a gente vai adquirindo, né? Essa formatação de um artigo pode parecer bobagem, mas não é. É uma informação importante. Os conteúdos desses artigos, como é que eles funcionam, a linguagem deles, né? As discussões que eles trazem, e acumulando leitura, acumulando leitura, acumulando leitura. Com o acúmulo dessas leituras, vocês vão ir assimilando também o caráter crítico dessas pesquisas, né? E vocês vão ir desenvolvendo também essa capacidade crítica de começar a olhar para essas leituras e dizer, olha, isso aqui é um bom artigo, isso aqui é um mau artigo, eu concordo com essa parte aqui, eu discordo com essa parte aqui, dava para se usar uma metodologia aqui para verificar se isso aqui é verdade ou não, e isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, tá? Então, isso acho que seria minha dica geral, assim, para começar é ler, 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 né? Nessas leituras, uma coisa que é muito importante, ainda mais hoje, com a quantidade de dados que a gente tem, e eu confesso que nisso eu sou bastante deficitário, porque eu cresci sem fazer isso, sem esse hábito,
porque eu vim do direito, né? Mas o pessoal das ciências sociais faz muito disso, que é fichamentos das leituras, né? Quem é mais organizado, mais disciplinado, já tem esse hábito de fazer anotações e ter, hoje em dia com o computador é muito fácil ter uma pasta, né? Tem programas que organizam isso também, esses fichamentos, essas referências bibliográficas de vocês, né? Lê, abre um bloco de notas, um arquivo do Word, ou pega esses programas que tem de gerenciamento de bancos bibliográficos aí, de leituras, faz as anotações, aí bota lá o título, as informações, né, daquela publicação, sei lá, esse aqui tá lá FGV, o número do paper, não sei o que lá, o nome do autor, e aí faz as suas anotações. Nesse aqui, esse texto faz um resuminho com as palavras de você sobre o que diz o texto, por que ele é importante. Copie e cola uns trechos que vocês acham que seja importante desse texto. Faz, né, um fichamento ali, um resumo, como se fosse um trabalho, assim, né, como a gente faz no colégio, aqueles resumos de leitura que a gente faz as anotações, faz disso sobre trabalhos acadêmicos. Isso é muito importante. Se vocês começarem já de uma forma organizada, sistematizada, cara, vocês vão aos poucos construindo uma base que daqui a pouco, daqui 3, 4, 5 anos, nossa, vocês vão escrever artigos assim muito rápido, porque vocês já vão ter esses materiais, essas anotações prontas, né? Esses programas já fazem as referências desses trabalhos para vocês, isso facilita muito o trabalho, né? Então, recomendo leitura, né, num primeiro momento, e se conseguirem fazer isso já, uma leitura mais sistematizada, organizada, anotada, né, que isso já é o principal que vocês têm para fazer. Quem está começando é o principal, é ler, né, e aí podem se aventurar, quem está começando, de ler as mais diversas coisas para ver se gosta ou se não gosta, mas principalmente se for gostando, vai fazendo anotações, vai marcando, vai guardando esses PDFs, sei lá, esses links em algum lugar para vocês encontrarem depois. Mas para te dar uma resposta, porque essa foi uma resposta geral sobre pesquisadores, tá? Mas como eu estou falando para vocês aqui de uma pesquisa, que é a proposta do grupo, e eu tinha até esquecido de falar isso para vocês. Eu estou começando, né, uma série aqui de encontros onde eu vou apresentar a proposta do nosso grupo para vocês. Essa foi a primeira. Estou trazendo mais o problema. Esse nosso primeiro encontro foi mais o problema da pesquisa em direito, tá? Na próxima eu vou trazer as teorias sobre como que esse problema pode ser tratado e pretendo terminar num terceiro encontro trazendo, não é nem uma proposta de solução, mas um roteiro de como fazer isso. Eu já achei já um estudo, da USP, eu acho, são vários, são uns 3, 4 professores, FGV, USP, uns caras, tudo bambambam também, tudo professor muito bom, que eles constroem um roteiro de como fazer pesquisa empírica em direito. Tem, inclusive, como é que se diz? Modelo, para vocês copiar, quem quiser escrever um artigo, diz lá separadinho, aqui tu fala isso, aquilo tu fala aquilo, como montar uma pergunta de pesquisa, qual é a pergunta de pesquisa que cabe, qual é o método que eu uso para tal pergunta de pesquisa, tá tudo desenhado, e eu vou resumir esse trabalho para apresentar para vocês aqui. Então, essa nossa conversa aqui vai começar com essa parte mais problemática de hoje, né? Mais teórica de o que é o direito no nosso próximo encontro, e vamos terminar com um encontro bem propositivo de como resolver esses problemas, como fazer pesquisa em direito, né? E aí vai começar com essa parte mais teórica, mais conceitual, né? E para depois chegar na parte empírica. Essa parte empírica é só para vocês terem ideia de que é uma proposta do grupo aqui, né? Um objetivo que a gente tem, mas principalmente quem está começando agora não precisa se preocupar de maneira alguma com isso, né? Saibam assim que estudar a parte teórica, conceitual do direito já é um baita de um desafio para vocês, não é pouca coisa não, tá? Então passem por isso. E acho que o Lucas, não sei se todo mundo teve num outro encontro que eu já tinha falado isso para vocês, o Lucas está fazendo uma coisa que eu estou pegando ele de referência aqui, que eu recomendo para todo mundo, né? Para todo mundo lá do Projeção, né? Quem já passou, quem está mais para frente aí, dá para fazer isso para outros estágios, né? Para outros níveis, aí, sei lá, para uma pós-graduação, um mestrado, mas para quem está no Projeção, até a metade do curso, né? Pense muito bem se não consegue fazer o que o Lucas está fazendo. Pegar uma iniciação científica um ano antes do TCC, né? Porque daí vocês ganham uma bolsa de iniciação científica, que nem o da Jaqueline. A Jaqueline, tu ficou com um semestre só de bolsa. Foi bom, né, ter a bolsa. O Lucas tem um ano de bolsa, né? Então, pode porque a iniciação científica dura um ano, né? Também uma bolsa de 30%, 33%, nunca me lembro qual que é qual, mas uma é 30%, outra é 33%, meio que a mesma coisa, que já ajuda financeiramente, né?
vocês fazem meio que um estágio em pesquisa antes do TCC, então, e aí o resultado final tem que ser um artigo, então dá para fazer essa iniciação científica construindo essa parte teórica, né? E aí quando chegar no TCC, vocês fazem a pesquisa empírica, já está com a parte teórica pronta, aí vocês vão incluir uma pesquisa empírica e trazer dados para essa pesquisa. Aí, minha gente, aí não é que vocês não é que vocês não vão precisar ter medo da banca de vocês, vai ser a banca de vocês que vai ter medo de vocês. Porque vocês vão estar fazendo pesquisa que a banca não vai ter feito. Vocês vão estar ensinando a banca a fazer pesquisa em direito. Porque vocês vão estar levando, né, a pesquisa para um nível que a banca vai ter visto muito pouco trabalho nesse sentido. Então, eu tô confiante aí no trabalho do Lucas, que ele está fazendo muito bem o trabalho dele, assim como a Jaqueline também fez um trabalho de excelência aí na monitoria. Né? O Lucas também tá me agradando muito no desenvolvimento do trabalho dele. Estou muito confiante de que não só o artigo dele de iniciação, como principalmente depois o TCC dele, vai ficar um caso de sucesso para a gente poder mostrar aqui para vocês. Inclusive, por isso, já meio que combinei por alto com o Lucas, mas depois que eu apresentar aqui esses 3 encontros iniciais da proposta da pesquisa no grupo, o Lucas vai também fazer uma apresentação para vocês, já mais aplicada do que ele está pesquisando, como é que ele está usando essas ideias todas na pesquisa dele. Tá? Mas a ideia é vocês pegarem, geralmente vocês vão fazer o TCC no 9º e 10º semestre do curso, nos 2 últimos semestres, pega lá 7º e 8º, tenta entrar numa iniciação científica, ou antes ainda, né, 5º e 6º, né, para fazer uma iniciação científica, ou podem não pegar lá o edital de iniciação científica, já fazer aqui pelo grupo de pesquisa também, como quiserem, mas façam pesquisa antes do TCC, e daí vocês já chegam, nossa, TCC 1, vocês vão passar reto por TCC1, porque vai estar pronto, assim, toda questão, né, de tema, objetivos, não sei o que lá, né, referencial teórico, vocês já vão chegar lá com tudo pronto. TCC2 vai ser só fazer uns ajustes, vai ser passar super fácil por uma das disciplinas mais temidas aí de todo o curso de vocês. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Shirley. É muito bom esse momento. Eu tive dificuldade de produzir o TCC porque não escrevi mais, mas depois fui evoluindo e deu certo. Passei no TCC, parabéns. Aí preciso me organizar, uma oportunidade excelente. Eita, que ótimo, tá. Mas é isso, quanto mais vocês produzem antes, mais vocês se acostumam e fica menos coisa para vocês estarem fazendo pela primeira vez no TCC. Natane, nenhuma dúvida, professor. Hoje, na explicação, foi explicado todas as minhas dúvidas que tive na leitura. Embora esteja focado na pesquisa teórica, foi excelente com a leitura e sua explicação, saber mais sobre o tema. Sem problema, Natane. Depois eu vou continuar explicando ali a segunda parte que ele traz as teorias sobre direito e pesquisa empírica no nosso próximo encontro. Lucas, não consegui acompanhar tudo que a internet está caindo. Parece intermitente, mas pelo que consegui acompanhar foi excelente. Como contribuição à questão da colega, para pesquisar, vejo como fundamental ler mais sobre métodos e metodologia. Exatamente. É isso que a gente vai fazer aqui, né, Lucas? Né? Eu vou propor muito para vocês, por enquanto eu estou só focado nisso, né, de pegar essa questão metodológica aí da pesquisa em direito para trazer elementos para cá, porque isso é muito pouco falado no direito. Vai ter a grande maioria dos professores de vocês do direito não vai nem saber sobre o que vocês estão falando, tá? Então é uma coisa assim bem rara dentro do direito, né? Mas é isso, leiam sobre o conteúdo de vocês e também não se preocupem nessa parte metodológica, eu vou estar sugerindo muita coisa para vocês. E essa vai ser a dinâmica do grupo, tá? A gente tem uma discussão geral que vocês possam aplicar em qualquer pesquisa, mas volta e meia também a gente tem uma discussão geral, aí daqui a pouco o Lucas vem lá e traz o exemplo dele, né? Como é que a gente vai aplicar toda essa discussão que a gente está tendo na pesquisa lá do Lucas, né? Aí talvez a gente pode ter um encontro onde uma, duas, três pessoas tragam suas ideias de pesquisa e digam, vem cá, não faço ideia de como que eu encaixo essa minha ideia de pesquisa em tudo isso que vocês falaram, né? A gente pode ter também encontros nesse formato, de tentar resolver, né, essa adequação, esse encaixe que vocês talvez ainda não estejam conseguindo fazer naturalmente. Mas a ideia é essa, vamos tentando combinar diferentes formatos aí e ver se rola. Mais alguma dúvida, questão, comentário? Por vocês. Tem gente. Oi. Quem que falou? Eu, a Shirley.
Oi, Shirley. A questão também, assim, de que eu tive a dificuldade, que tem que adequar, né, para o direito. Como eu sou formada em serviço social, aí a minha mente, apesar, né, que eu transito em vários lugares que está interligado, mas aí o professor tinha um tema, aí ele mudou para outro, aí tive que adequar, né, meio que fazer do zero. Mas eu tive a ajuda e consegui produzir. Aí eu já tinha lido alguns livros, aí tive que pesquisar, né, as teses de mestrado, doutorado, de acordo com o tema. E aí depois, por fim, ainda sobrou, assim, coisas que eu poderia usar, e se eu ficasse lendo, pesquisando mais, né, a bibliografia, daria para fazer a monografia. E aí, quando eu fui lendo, aí apareceram outros temas que estavam interligados ao tema, né, principal. Mas voltado para o direito. O curso, igual eu falei para o senhor, o meu TCC foi em 2014, né, que eu fiz a pesquisa, aí nunca mais eu produzi. Aí já engatei no direito, na segunda graduação, e aí fui indo. E nesse período eu não consegui entrar na pesquisa, né, no projeção, enfim, toda essa problemática, e também não produzi artigo, né, para publicar, nem nada. Aí eu tive uma certa dificuldade para começar, mas aí quando eu comecei, aí eu fui indo, aí consegui desenvolver, e aí aquela impotência assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Será que eu consigo? Aí eu pegava, professor, lia meu TCC, eu falei, gente, foi eu que escrevi, mas foi eu que fiz. E aí aquela coisa, né, de nos desmerecer, e eu não sou capaz, aí vem um monte de problema, a pressão também, né, de entregar, e não vai dar tempo. Mas esse grupo, ainda bem que eu entrei, e aí, assim, bem interessante, porque realmente as pessoas têm muito, meu Deus, o TCC parece um bicho de sete cabeças, e realmente porque não tem, né, esse entendimento de como faz, né, uma produção, o que é o artigo científico, aí o resumo, igual eu já até dei alguns vídeos para o senhor também. E aí, ao longo desses 5 anos, durante a graduação, nós não somos, né, preparados para isso. Quando chega lá no TCC1, oi, o quê? O quê? Aí tem gente que quer, sei lá, sumir, desaparecer, porque não compreendeu no TCC1, quando chegou na matéria, o que é, né, uma produção, o que é a metodologia. Fez metodologia científica, mas assim, não sei, acho que não internalizou. Enfim, igual o senhor falou, não teve essa estimulação, né, ao longo da graduação para produzir, né, Exato. artigos. Isso é uma característica, acho que geral, né, dos cursos de direito. A gente não tem, como estava falando, né, nas ciências sociais, sei lá, sociologia, minha esposa é da sociologia, eu sei que ela tem isso. Eu dou aula lá na ciência política, eu sei que eles têm muitas disciplinas de métodos, né? Então, isso é muito forte. Tem várias disciplinas, né? Diria que, sei lá, nesses cursos deve ser quase metade, um pouco menos, né? Mas quase metade da grade deles é discussões sobre métodos, aprendendo métodos. A gente tem zero de método, né? Tem, sei lá, TCC1, né, que vai trazer alguma coisa de método. Né? Então, falta no direito isso, e é isso que a gente estava discutindo ali. Não é uma preocupação do direito, a questão do direito é dogmática, aceitar, né, teses criadas anteriormente, como umas melhores do que as outras, com base em argumentos de autoridade, geralmente, né? E não em métodos científicos. Mas tem alguns poréns, né? Tem algumas coisas que a gente pode, algumas ressalvas. Primeiro, né? Temos aqui, tudo bem, né? Não temos isso no curso de Direito, mas vários cursos têm, como a gente tem aqui, espaços como esse, um grupo de pesquisa, projetos de iniciação científica, né? Dos quais vocês podem participar e nesses espaços terem uma preparação maior para isso. Além disso, eu sei que é mais difícil, né? Sacanagem jogar mais a bola para vocês aí, mas eu sei, porque como eu dou aula para vocês, eu tenho que montar lá meus planos de ensino no começo de cada semestre, e todo plano de ensino tem lá, junto com as referências, a bibliografia obrigatória, a bibliografia complementar, tem também revistas de cada disciplina que vocês fazem, tem revistas acadêmicas que, né, talvez, né, eu mesmo como professor não trago muito para aula, mas nada impede vocês também entrarem lá e consultarem aquelas revistas e irem adquirindo esse contato, né?
porque é difícil, né? Como tem muito, como vocês vão ter que fazer prova da OAB, muita gente quer fazer concurso, não sei o quê. Se eu já puxo, guardo, gasto lá 2, 3 aulinhas no começo do semestre, enquanto o pessoal ainda não está todo enturmado, para falar dessas coisas mais filosóficas. Eu sei que tem gente que não gosta nem um pouco, né? Se um professor começar a dedicar mais espaço para trazer discussões sobre pesquisas, né, científicas, sobre metodologia, cara, vai ter gente que vai ficar puto, vai dizer, cara, eu tô aqui é para passar na OAB, velho. Não quero ficar discutindo isso, não quero fazer ciência, não estou preocupado com isso. Né? Então tem muito do perfil também, né? Das turmas, né? Não é só, por mais que você. Uma das coisas mais difíceis de ser professor é dar uma aula para uma turma. Eu tenho turma de 10 pessoas lá na ENAP e a dificuldade é grande porque essas 10 pessoas são diferentes. Imagina as turmas lá do Projeção, de 30, 40, 50, 60, 80 pessoas. São 50, 60 pessoas diferentes, cada um com objetivos diferentes, né? E um professor é uma aula só para todo mundo, né? Então, por isso que geralmente os professores, as professoras acabam focando nessa parte mais de conteúdo, que meio que todo mundo vai passar. E essa parte acadêmica acaba ficando para um segundo momento. Mas, só, né, apesar da crítica, né, tem espaço. Dá para vocês pesquisarem nas revistas, lá nos planos de ensino, e dá para vocês participarem, como vocês, quem está aqui já está participando dessas iniciativas extracurriculares aí, de grupo de pesquisa, iniciação científica, né, a monitoria também ajuda muito nisso, as oficinas, outras iniciativas que a gente tem por aí, também contribuem para essa área. E outra coisa importante aí que a Shirley comentou, que eu acho bacana falar, porque eu estou aqui falando de como que o direito pode pegar instrumentos, né, métodos das ciências sociais e trazer para dentro do direito, como isso é difícil de fazer, né? Mas existe também o oposto, né? Como a Shirley falou, ela vem lá do serviço social, né? Ou sei lá, quem vem de qualquer outra área aí das humanas, né? Que vai ter, talvez tenha seus métodos mais bem definidos, ou seus objetos também um pouco diferentes do direito. Quando vem para o direito, também tem que se adaptar, porque não é só fazer sociologia, só fazer ciência política, só fazer economia aqui dentro do direito. Tem que também ter a natureza jurídica da coisa, né? Também tem que ter o objeto jurídico, e às vezes pode ser a dificuldade oposta, né? Se vai ter gente que vai ter dificuldade de trazer os métodos da sociologia, da ciência política para o direito, vai ter, por outro lado, gente que vai ter direito de trazer a juridicidade, né, da discussão, o problema jurídico, para a sua discussão mais social, né? E faz parte também. Vamos ajudar aqui. Na próxima aula a gente vai falar justamente sobre isso, sobre essas teorias que vão dizer o que é propriamente jurídico, o que não é. Não tem resposta definitiva, mas tem algumas teorias que discutem sobre isso, né? E aí vai entrar isso. Eu tive agora nesse semestre, acho que 2 ou 3 orientandos que estavam com essa discussão. Tinha uma que estava muito claro lá que o foco dela era mais psicológico. Ela gostava de uma discussão sobre psicologia, mas estava falando do direito, eu tinha que ficar puxando elas. Para de falar de psicologia, fala mais do direito. Eu sei que tu gosta da psicologia, eu sei, mas a banca vai bater em ti nisso. Não, deu outra. Chegou lá, primeiro, uma média lá na banca, primeira coisa, psicologia, né? Foi lá, foi falar disso. Né? Tem um caráter psicológico aí. O que mais? Tinha um outro trabalho, não tinha um problema também, faltava um problema ali no trabalho, era jurídico, mas não tinha problema. Então tem que essas coisas também a gente vai trabalhando aqui junto para a gente entendendo isso. Nesse terceiro encontro aqui, né, o segundo depois de hoje, nós vamos ver passo a passo todos esses itens aí de uma pesquisa, de um trabalho de pesquisa e propostas aí bem manual ali, como a gente disse que é o problema, mas tem bem manualzão assim de como fazer essas etapas aí da pesquisa. Natane disse, professor, eu já tinha combinado com o professor Mamed de escrever um artigo durante as férias, inclusive já delimitei o tema. Eu já havia escrito outro, mas ainda não deu certo a questão de publicação. Início do TCC 2 inicio o TCC 2 no próximo período. Então, meu objetivo aqui no grupo é realmente ajudar a focar no objetivo de produzir pesquisa. Tá. Natane, não sei como é que tá a tua combinação com uma MED, né, não sei se ficou pronto esse primeiro artigo, que não chegou a ser publicado, e parece que tem um segundo que tu vai fazer nas férias. Fica à vontade aqui para usar esse nosso espaço, tá? Para organizar tuas pesquisas, se precisar de ajuda, quiser trazer esses teus assuntos aqui para discutir no grupo, para todo mundo poder também comentar, né? Porque é isso um dos objetivos do grupo, né? Porque pesquisa, ciência, na verdade, né, se faz dessa forma. É a gente pegar o que a gente está estudando e dizer, gente, estou pensando tal coisa, o que vocês acham? Né? Li o artigo lá do cara, do Xavier esse, o que vocês acham? Agora a gente fica debatendo. Quanto mais pessoas envolvidas nesse debate, melhor. Lá na ENAP eu estou orientando também o pessoal no mestrado, eu comecei agora,
é isso, a gente tem banca de qualificação, que é super bacana, eu estava falando para eles, né, para ouvirem comentários de outras pessoas no meio do trabalho de vocês, que infelizmente no TCC a gente não consegue ter, né, mas é muito bom. Quanto mais a gente tiver esse feedback, né, esse retorno aí de outras pessoas, mais a nossa pesquisa cresce, mais madura ela fica, né, mais sólida ela fica. Então, Natane, fica à vontade de trazer qualquer um desses trabalhos teus aí, ou se quiser trazer ideias do TCC, o que tu estiver pensando, no que a gente puder ajudar aí, é para isso que serve esse espaço. Tá? Usa e abusa aí da gente aí para essas pesquisas, que é isso, tá? Então, conte com a gente. Mais alguma dúvida, algum comentário, pessoal? O primeiro, creio que está pronto. Os meus temas são bem aleatórios, não tem problema, mas eles ficam no direito autoral. O primeiro tema é sobre a relação do escritor fantasma com o direito autoral. Beleza, não tem problema nenhum. Como eu disse, agora não tem mais a desculpa do liberdade e justiça, agora são dos direitos em evidências, e te garanto que tem evidências aí sobre direito autoral e não precisa necessariamente entrar nisso agora. Pode só construir a base teórica e depois outra pessoa pega aí tua discussão teórica e transforma numa pesquisa empírica. Não tem problema nenhum. Mas é um tema bem interessante, tem dado uma bela de uma discussão aí por vários aspectos, por vários recortes. Essa questão do direito autoral. Mais alguém, pessoal? Mais algum comentário, alguma dúvida? Lembrando, tá? Cheguem aí, quem quiser precisar chegar depois do horário, chega depois do horário, mas vem. Quem precisar sair antes, sai antes, mas fica enquanto der, tá? Não tem controle nenhum sobre isso, fiquem super à vontade para entrar e sair a hora que quiserem, participar conforme der. Tá bom? Mas como eu disse também, esse é um espaço para tentar estimular vocês a participarem mais, a fazerem mais. Então, sempre que der, aceitem o desafio aí, aceitem a provocação para fazer algo mais. Beleza? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, olha, eu vou só confirmar aqui algumas coisas de agenda, mas eu gostaria da gente não perder o embalo agora e fazer o próximo encontro na próxima quarta já, tá? Mesmo horário, né? Quero reduzir, inclusive, acho que ficou muito grande a minha apresentação, teve muita coisa inicial também para falar, então, porque eu queria ficar mesmo dentro da uma hora e pouquinho, para não prejudicar quando a gente voltar a ter aulas também. Mas também podendo, né? A minha ideia é que a gente tenha o conteúdo principal até 7 horas, no máximo, e depois fique aqui para quem quiser debater, tirar dúvida, conversar, ficar à vontade. Mas para que quem tiver compromisso, pelo menos não perca o conteúdo inicial. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, mandem lá pelo grupo do WhatsApp. Se quiserem mandar por e-mail, podem mandar. Tá? Estou à disposição de vocês aí para o que for necessário. E ó, eu mandei para vocês, né, no grupo o convite lá de ir para fazer as visitas técnicas lá no STF e no Congresso, né? Acabou rolando, acho que eu mandei lá no, sei lá, maio por aí, quando eu acho que eu mandei para você sim, no grupo do WhatsApp, tá? Um formuláriozinho para quem tivesse interesse. Mas vou mandar de novo, tá? Porque eu pretendo fazer isso todo o semestre agora, de levar grupos aí de alunos e alunas para assistir uma audiência lá no STF e depois, dentro do possível, também dar uma passeada lá no Congresso para ver os parlamentares trabalhando um pouco. Tem sido bem interessante aí as visitas. Então, quem que tiver interesse aí, quando for a próxima, eu vou avisar lá no grupo e já fiquem atentos e atentas para participar. A gente tirar foto, eu já tenho foto com o Fachin, com o Barroso e com o André Mendonça. Meu objetivo agora é conquistar a maioria no STF. Conseguiu. Quero completar o álbum, mas primeiro eu quero alcançar a maioria, conseguir 6 lá para ter maioria. Professor, Oi. o senhor tinha mandado para visita, aqui no grupo eu não estou achando, não. Não, deixa eu ver, eu não sei se eu... Aí eu recebi aquele da Igualdade e Justiça, mas acabou que eu tinha um compromisso, não consegui ir, né? Que era lá no Aí eu não consegui, eu me inscrevi, mas no dia não deu. Eu tinha uma reunião que não podia marcar. Aí tá aqui, dia 2 de maio, Chile, eu mandei aqui no grupo. Dá uma olhada aí, foi dia 2 de maio.
Tem inclusive uma curtida tua aqui, uns livrinhos teus aqui. Rogers, Fabrício, Alessandra, Shirley e Stephanie. Deve dar um comentáriozinho aqui. Aqueles. Não sei como é que chama, aquelas reações lá. Tá, obrigada, professor. Alguma outra questão, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Então, beleza, pessoal, vamos ficar por aqui. A Alessandra está escrevendo alguma coisa ali, deixa eu só ver o que ela está falando. Boa noite, Alessandra. Valeu. Boa noite, pessoal. Nos vemos aí. É porque acho que era no dia, aí eu não podia ir, aí eu não preenchi. Ah, tá. Não tem problema não. Mas aí, conforme forem abrindo outras oportunidades, vocês vão indo. Tá bom. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Bom descanso.